Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Pode Saber, episódio número 9. E hoje a dinâmica aqui vai ser um pouco diferente. Primeiro pela mesa cheia, né? Vocês estão vendo 3 convidados, via de regra são 2, 1. A gente vai falar sobre a reforma tributária, vai falar um pouco sobre o sistema tributário brasileiro, qual é a importância da reforma, os principais impactos que ela vai ter no ambiente empresarial especificamente. E tem muito assunto para a gente tratar, por isso que eu trouxe muita gente. Felipe Guerra, Felipe Teixeira, meu parceiro aqui, Rodrigo, vai me ajudar a conduzir o papo. Cara, se apresentar todo mundo, se apresentei, Guerra, rapidão pro pessoal. Legal. Bom, André, primeiro agradecer pelo convite, feliz de estar aqui com vocês para a gente discutir uma temática tão relevante como essa. Eu me chamo Felipe Guerra, sou contador e advogado, tenho uma experiência aí no âmbito tributário já há bastante tempo e pude participar das discussões envolvendo a reforma tributária no ano passado no Congresso Nacional, representando o Conselho Federal de Contabilidade, já que atualmente eu sou presidente do Conselho Regional do Ceará. E no âmbito acadêmico, eu sou doutor em Ciência da Informação, minha pesquisa é muito voltada para o uso de tecnologia no ambiente tributário, tenho um pós-doutorado em e-government e estou fazendo um segundo pós-doutorado na USP em Contabilidade, né? Fiz mestrado na UFC e sou um entusiasta também do ambiente acadêmico, sempre que possível conectando o máximo com a prática profissional, né? Porque esse é um desafio enorme. E nesse pós-doutorado que eu estou fazendo na USP, exatamente falando sobre a reforma tributária, tentando medir ali impactos econômicos, fiscais e contábeis, que a gente vai tentar também esclarecer um pouco aqui para todo mundo, que muita gente ainda não consegue ter dimensão do quanto a reforma tributária irá impactar nas nossas vidas, não só do ponto de vista dos tributos que nós pagamos, mas também do ponto de vista de negócios, né? Uma vez que nós lidamos com empresas, com negócios, com assessorias, e com certeza o mercado vai ser fortemente impactado nos próximos anos. Valeu, Uro. Obrigado por ter vindo aí, viu, cara? Sei que a agenda é apertada. Teixeira, Felipe, se apresenta aí. Teixeira e Guerra, né? Muito obrigado primeiro pelo convite, André. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com você, com o Rodrigo. Já nos conhecíamos, né, Rodrigo, há um tempo. Sim. Meu parceiro Felipe Guerra, né? A gente está sempre debatendo esse tema da reforma tributária. E, assim, o meu perfil é relativamente parecido com o do Felipe, né? Também tenho uma atuação acadêmica, sou advogado de formação. Eu posso dizer que há 20 anos já atuando com direito tributário, porque se juntar o tempo de estágio com o tempo de experiência enquanto advogado, vai dar 20 anos aí. Vou já entregar a minha idade, né? Se eu continuar falando. Mas, enfim, é o meu dia a dia, né? É o nosso dia a dia, o tributo. E a gente vê o quanto a carga tributária brasileira, o sistema tributário nacional como um todo, ele impacta na produtividade das empresas. E impacta principalmente no dia a dia dos profissionais que atuam na área tributária, seja advogado, seja contador, administrador, economista, né? Então, a reforma tributária, eu entendo que tenha vindo como algo inevitável, sabe aquela coisa, sabe, tipo uma reforma na sua casa que você vai adiando o máximo que você pode, chega uma hora que não tem jeito, que tá dando goteira, você tem que fazer. É a mesma coisa que aconteceu com a reforma. A gente vinha experimentando micro-reformas tributárias feitas tanto pelo Legislativo quanto pelo próprio Judiciário. O Judiciário reformou muito o sistema tributário nacional recentemente. O que via de regra é um problema, né? É um problema, né? Mas acaba que o Judiciário muitas vezes assume esse papel por um pouco de inércia, digamos assim, do Legislativo. Se isso é correto ou não aqui é papo para outra hora, né? Não o nosso papo agora. Mas esse assunto da reforma tributária é um assunto que, enfim, ultimamente a gente só tem falado disso, né, Felipe? Em todo canto é o assunto número 1. É difícil até porque a gente estava comentando aqui, antes de começarmos o podcast, que muita coisa ainda tem que ser regulamentada por meio de lei. A gente vai falar muito disso. Hein? Então é isso. Estamos aqui para conversar e tirar as dúvidas. E aí, Rodrigo? Tudo bom, pessoal? Eu me chamo Rodrigo Damasceno, estou aqui a convite do André, o André que é meu amigo de infância, né? Então, estudamos juntos no Colégio Cristo. Amigos é uma palavra muito forte, cara. Ela não deveria ser usada dessa forma. E esse é o motivo que cá estou ao lado aqui de duas feras, né? O professor Felipe foi meu professor na especialização na pós da Unifor, que concluiu. O professor Felipe Guerra também é meu professor de vídeos e de palestras, então acompanha também o trabalho. E para mim é um motivo de muita satisfação aqui estar para debatermos realmente a reforma tributária, um tema atual, um tema relevante e que, como aqui já foi dito, que nós só vamos conhecer o real impacto dela nos próximos anos, né? Então a gente não tem nenhuma receita de bolo pronta para a gente tratar, mas aqui as nossas ideias, as nossas primeiras impressões dos textos que já foram postos.
impostos. Só fazendo uma correção aqui, o Rodrigo obviamente não foi convidado só porque ele é meu amigo. Né? Ele esqueceu de falar que ele é meu advogado também em vários assuntos. Ele é advogado, está fazendo mestrado em Direito, fez um rumo de pós-graduação, é coordenador tributário de um escritório conceituado aqui em Fortaleza. Mas ele é humilde, então... Muito bom advogado, muito bom aluno. O cara é fera. Pessoal, então, o Teixeira comentou, né? Esse é um assunto que não é novo, né? A gente já debate, já conversa sobre isso há bastante tempo. E é um dos poucos temas que a esquerda e a direita, de alguma forma, concordam que, pelo menos, precisa haver alguma reforma tributária. Concordam que o sistema tributário hoje é complicado, é complexo, é caro, é ineficiente. Mas a gente está só agora em 2024 colocando uma reforma tributária decente para frente. Por quê? Bom, pergunta difícil, ele começou, né? Mas existem vários motivos, André. Uma reforma dessa para acontecer, ela não precisa simplesmente de uma boa proposta. Até ouso dizer que a proposta que nós temos é aquela possível. Está longe de ser o ideal e o melhor, né? A gente precisaria redesenhar todo o sistema tributário. Mas o porquê de nós estarmos discutindo isso somente agora em 2024 é muito mais por uma questão de coesão do ponto de vista de visão política dos envolvidos do que por qualquer perfeição ou aperfeiçoamento que, de fato, as propostas têm, certo? Eu digo porque nós acompanhamos esse tema há bastante tempo e as propostas atuais, elas são um mix de propostas reaproveitadas, requentadas de vários anos, né? As propostas, tanto a PEC 110 como a PEC 45 de 2019, elas já eram oriundas de outras propostas anteriores. E até um parênteses interessante, eu fui fazer uma palestra ano passado para os presidentes dos CRCs, né? E eu fui pesquisar um material acadêmico para me fornecer para eles estudarem sobre a reforma tributária. E eu achei um artigo do professor Jorge Alcides da Costa, lá da USP, de 1994. E o artigo dele, se você pegar o texto da PEC 45, que tramitou no Congresso em 2013... a do Bernard Api. O Bernard Api, ele foi uma espécie de articulador. Ele não escreveu e ele participou no passado da construção dela. Mas só para você ver como é antigo. Em 94, o professor fazia críticas ao texto de uma possível reforma tributária, que se a gente pegar o texto atual e dizer... A gente diz o seguinte, ó. Cara, é impressionante. Ele estava vendo o texto. Porque até o que ele fala mal e o que ele fala bem está no texto atual. Então, não é nenhuma novidade. O fato de nós estarmos, repito, é muito mais por uma conjuntura política do que propriamente pelo contexto da aprovação. Tem alguma... Eu considero que nós chegamos até esse momento de ter uma PEC aprovada, uma reforma constitucional, com reforma tributária, por 3 motivos principais, na minha opinião. Primeiro, em função de uma complexidade absurda do sistema tributário. O Brasil é campeão em número de horas para cumprimento de obrigação acessória. Né? Para que o contribuinte possa recolher o tributo cumprindo todas as obrigações, nós somos campeões de hora. Está aí a evidência. Né? Por exemplo, eu morei um tempo nos Estados Unidos e quando eu dizia que eu estava estudando para ser advogado tributarista, na época eu ainda não tinha me formado, todo mundo, mas como assim, né? Mas por que você não vai ser advogado criminalista? Por que você não vai... outro tipo de advogado, trabalhar com sucessão? E aqui a gente vê a figura do advogado tributarista e do profissional da contabilidade, que atua na área fiscal, figuras muito valorizadas. Exatamente em função da complexidade do direito, que leva à necessidade de termos bons profissionais nessa área. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto diz respeito à questão da guerra fiscal. A gente vive num cenário no Brasil, a gente pode até achar, nós somos nordestinos aqui, a gente pode até acreditar que a realidade dos incentivos fiscais é só para Norte e Nordeste, mas não. Não é. São Paulo tem muito incentivo, Espírito Santo tem incentivo demais, os estados do sul do Brasil também incentivam os empreendimentos que lá querem se instalar. Então, esse aí é outro problema fundamental, a questão da regionalização, das diferenças regionais e da guerra fiscal. E, por fim, né, eu acho que também é um motivo muito relevante para acontecer essa reforma tributária, é a complexidade em si do sistema, principalmente no que diz respeito à competência que foi delegada a vários entes
para instituir e regular tributo. Você pega, a gente tem mais de 5 mil municípios no Brasil com capacidade, com competência para instituir IPTU, ITBI, ISS e regular esses tributos. Tudo bem, então a legislação complementar traçando normas gerais, a Lei 116 em relação ao ICMS, ao ISS, como também temos uma legislação complementar em relação ao ICMS, que é a Lei Candir. Mas imagina aí, André, Rodrigo, Felipe, eu estou falando de mais de 5 mil municípios com capacidade ativa. Sim. Né? Competência para legislar. 26 estados e um Distrito Federal. Essa reforma mexe alguma coisa nisso? Totalmente. 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 Aí é que tá o principal ponto da reforma. Os municípios, via de regra, então, são contra. Eles vão perder a autonomia de como eles vão fazer a gestão. Essa questão da autonomia é algo que está sendo ainda muito discutido em relação à reforma, que é exatamente a afronta ao princípio federativo, ao pacto federativo. Né? Em tese, há uma perda aí da autonomia dos entes federativos no que diz respeito a legislar acerca do tema de criação, de tributo. Aí a gente fala, tudo bem, vai perder a autonomia para legislar? Sim, porque em tese quem vai legislar sobre isso é a União. Sim, a legislação é federal, é lei complementar, né? Mas, por outro lado, André, esses recursos vão chegar nos municípios, oriundos da arrecadação de tributos, e os municípios continuam com autonomia para aplicar esses recursos como bem entenderem. Então, eu acho que... Hoje o Pacto Federativo, o Brasil é uma república federativa do Brasil, né? Ele é meio capenga. Nos Estados Unidos, via de regra, os impostos recolhidos nos estados e nos municípios ficam por lá mesmo. No Brasil, hoje, eles vão para Brasília e depois eles são repartidos, né? Os tributos federais, sim. Né? Os tributos federais, sim. Os tributos estaduais, via de regra, né, ficam nos estados. E o problema é que a tributação federal, a tributação estadual, que é arrecadado a título de tributo estadual, é em média 25% do total de tributo arrecadado no país. Municipal, 7%. Então, a União, ela sem dúvida é a maior concentradora de tributo, né, entre os entes públicos. A União certamente é a que mais arrecada tributo. E, evidentemente, fica com um poder muito grande. A Constituição, para diminuir esse desequilíbrio, ela previu a questão das receitas transferidas. Existem algumas receitas da União que são transferidas aos estados e aos municípios e algumas receitas dos estados que são transferidas aos municípios. Foi uma forma de tentar minimizar aí essa arrecadação maior. Mas, de fato, isso é realidade, né? Muitas vezes os estados e os municípios vão lá para Brasília com o Pires na mão, né? O Paulo Guedes, o ministro anterior da Economia, que falava muito isso, né? Menos Brasília e mais estados e municípios. Para aumentar essa autonomia aí no que diz respeito, principalmente, à aplicação dos recursos. Aí, Rodrigo, te chamei de co-host, mas tu vai ter que responder alguns pontos. Deixa eu só aproveitar aqui o gancho e fazer só um disclaimer, né? Já que a gente está tratando de reforma tributária, é importante também a gente deixar na mesa o que não é a reforma tributária ou o que não está sendo objeto de discussão, né? Porque muitas pessoas já começam, né? E tributação de dividendos, imposto sobre grandes fortunas. Essa reforma tributária, e a primeira parte dela, não, ela veio para regular o comércio. Então, é uma reforma tributária que mexe nos tributos sobre o consumo, certo? Quando é de comércio, serviço e indústria, sobre o consumo, e não sobre a renda. Então, a gente já afasta algumas discussões que virão no momento seguinte. E aí, quando o Teixeira trata da complexidade, o que é importante também a gente colocar na mesa? Que muitas vezes, a quem é leigo no assunto, ou quem não tem uma vivência prática, pode imaginar que o valor do tributo é só aquilo que efetivamente é pago. Quando, na verdade, o custo tributário Brasil, ele vai muito além quando essa empresa tem horas e horas no cumprimento dessas obrigações acessórias. Verdade. Custo com contabilidade, com advogados, com defesas técnicas de autos de infração que surgem. Então, realmente, o custo ele vai muito além. E, André, quanto ao ponto do Pacto Federativo, acho que se a gente buscar o texto inicial, sem ser o último que foi aprovado, a ideia inicial era que... inicial da reforma. Isso, era que da PEC 45, era que o IVA ele fosse um só, ele seria um imposto. E a realidade em cima disso é que caíram em cima por conta aí da suposta quebra de autonomia e violação do Pacto Federativo. Então, o que eles fizeram foi, na verdade, um puxadinho. Foi, olha, já que a gente não pode fazer um imposto nacional que ficasse na União e depois a gente fosse repassando, vamos dividir o IVA brasileiro em dois,
como chama? Tem o Tal do IVA, dual. isso, que a gente divide aqui em IBS, que fica para os estados e municípios, e a CBS, que fica para a União. Foi a forma que eles tentaram fazer para dizer que não houve uma ruptura com o Pacto Federativo. Isso ainda é questionado pelo que o Teixeira falou. Na verdade, toda a regulação ainda vai passar pela União, então acaba que eu enxergo um pouco de redução da autonomia dos municípios e dos estados também. Mas, claro, eles serão o destinatário final da arrecadação, e eu acho que para falar em impacto federativo, o que importa é o dinheiro no bolso. Então, o dinheiro chegando nos estados e nos municípios, eu vejo que eles terão aí a sua autonomia para continuar Agora, gerindo. essa questão da autonomia, né, muita gente briga por isso. Ah, tá afim da autonomia dos entes. Mas a gente precisa entender que foi justamente essa autonomia que nos trouxe a esse manicômio atual. Foi justamente essa competência otorgada pela Constituição de 88 aos estados e municípios para instituir e cobrar tributos que nos trouxe a uma reforma tributária, né? Uma reforma constitucional, reformando, como o Rodrigo bem colocou, os tributos sobre o consumo. Então, assim, vamos manter como estava, né? Porque, imagina, porque é muito fácil a gente analisar as coisas com os olhos de hoje, né? Agora, imagina lá atrás, em 88, como que se deu a negociação. Eu não imagino, sinceramente, que o sistema tributário atual foi pensado na Constituição. 88. Foi pensado na Constituição. Houve alguns remendos, né? Alguns não, novos... mas a macroestrutura sim. A macroestrutura ela é de muito antes. É de muito antes, sim, é de muito antes. Porque a gente teve outras constituições antes de 88, né? Mas o sistema atual, ele é fruto da Constituição de 88. Tá? Então, assim, imagina, lá em 88, eu não posso acreditar que o constituinte originário, os congressistas que lá estavam, né, promulgando a Constituição de 88, eles imaginassem que, ao conferir competência para 26 estados, Distrito Federal, e mais de, sei lá, na época não tinha 5 mil municípios, tinha menos, fosse se tornar o que está se tornando hoje. E é lógico que, aí vem o que você falou, muita coisa dessa nova reforma, Felipe Guerra, a gente só vai entender, e a gente só vai compreender e saber se é bom ou é ruim, na prática, com o passar do tempo. E aí pode ser que lá na frente a gente tenha que reformar de novo e o sistema vai se aperfeiçoando. Até porque muito do que está sendo proposto não é novidade. A pessoa fala, o IVA vai ser não cumulativo. Sim, PIS, COFINS tem sistemática não cumulativa. O ICMS é não cumulativo. O IPI é não cumulativo. Então, não é falta de não cumulatividade. Sim. Mas a gente vai ter uma regulamentação geral. Sim, o ICMS tem uma regulamentação geral, o ISS tem uma regulamentação geral. Então, não é falta daquilo que está sendo proposto. Talvez, o ponto-chave talvez seja o que a gente mais está preocupado. O que a gente está criticando como uma possível perca de autonomia, a gente não, né? É uma preocupação geral dos tributaristas, é exatamente o motivador que nos levou até a necessidade... Talvez seja a solução. Dessa perca de autonomia, né? Infelizmente, do jeito que está, a gente percebeu que não tinha como continuar. Imagina... e a gente passa muito por isso, a gente que advoga para assim, multinacional, empresas maiores, que tem sede num estado e filial em outros vários. Eu vou ser honesto para vocês. Eu não conheço, assim, uma pessoa que me disser que sabe tudo de ICMS, ou é um louco ou é um mentiroso. Porque eu, por exemplo, tenho muita dificuldade advogando aqui no Ceará. Aqui no próprio Ceará é muito difícil de acompanhar. Sim. A gente ontem mesmo estava na Comissão de Direito Tributário no AB, discutindo aí a mudança na metodologia de cálculo de FAO, que foi implementada por uma norma de execução da Cefaz. Não foi em lei, não foi em decreto, nem fosse em decreto ainda dava para... Né? Mas não, norma lá de execução, a hora tem que calcular assim. Agora imagina, você tem que conhecer a legislação aqui do estado do Ceará e de mais 26 estados, considerando que um determinado cliente possa ter estabelecimento em todos esses estados. O sujeito faz loucura, não tem a menor condição. Não consegue. Você não consegue acompanhar. E isso, em matéria, André, de produtividade empresarial, é péssimo. É muito ruim. Porque a realidade que a gente tem no Brasil hoje, infelizmente, é a seguinte. Eu não tenho condição, por mais estudioso que você seja, Rodrigo, você não tem condição, e por mais inconformidade que você ache que um cliente seu, um contribuinte está... Você não tem condição de chegar para ele e dizer hoje, você está totalmente em conformidade, eu garanto a você que se vier uma fiscalização aqui de natureza federal, estadual, municipal, você não vai ser autuado. Cara, a gente está falando... Eu quero ver quem é que tem condição de dizer isso no Brasil de hoje. Quem é que tem condição de dizer isso? Porque a legislação é feita
de forma a não deixar o contribuinte ficar em conformidade, nem aquele que realmente quer estar em conformidade. A gente está falando muito aqui da complexidade e, por consequência, da necessidade da reforma. Tem uma história, não sei se é verdade, né, que se você empilhasse toda a legislação tributária a nível municipal, estadual e federal do Brasil, daria um livreto aí de uns 7 quilômetros de altura. E também tem aquele ponto sempre de o sonho de valsa, o pessoal não sabe se tributa como bombom ou como chocolate, né? A barra de cereal que tem chocolate, não sabe se é barra de chocolate, se é barra de cereal. Perfume, água de colônia, o Então, McDonald's eu mudou a queria fórmula do sorvete. dar uma missão para vocês, 3, a gente está falando muito da complexidade, né? De explicar o que é essa complexidade e no meio do caminho tentar dar um overview geral aí de como que está estruturado o sistema tributário hoje, de forma mais prática. Bom, vamos lá, vamos dividir nessa missão, porque essa missão é muito grande, né? Mas falar um pouco da complexidade, né? Esse estudo que você mencionou, ele é do IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Ele é de 2019 e ele mostrava a quantidade de normas tributárias no Brasil, que se fizesse um cálculo, daria o equivalente a 1,5 norma tributária editada por hora no país nos últimos 30 anos. Então, assim, é um volume de normas absurdo, mais de 400 mil normas de natureza tributária. Quando a gente fala de normas tributárias, só para deixar bem claro, né? A gente está falando de tudo que diz respeito à tributação, né? Lá no CTN, no artigo 96, ele elenca como legislação tributária todas as normas constitucionais e infraconstitucionais, legais e infralegais. Então, uma instrução normativa da Receita é uma legislação tributária, uma norma de execução faz parte da legislação tributária. Então, é muito amplo. E, como o Teixeira disse, é extremamente complexo. E de forma, assim, muito simples, né? Nós temos... Aí eu vou deixar para o Teixeira complementar para ele participar também. Mas nós temos tributos... A Constituição Federal, ela outorga competência. Ela dá poder para que determinados entes possam instituir e cobrar tributos. É assim que está estruturado, digamos, o nosso sistema tributário. Então, a Constituição diz para a União quais são os tributos que ela pode instituir e cobrar, diz para os estados quais são os tributos que eles podem instituir e cobrar, e para os municípios o que é que eles podem instituir e cobrar. E aí ela estabelece as regras gerais e as limitações a esse poder, né? Porque é um poder muito grande, né? Você vai instituir e cobrar, mas com calma e obedecendo determinadas regras. Define a alíquota máxima, a alíquota mínima. A Constituição, a alíquota não. Constituição não, mas a legislação sim. Só que aí vem uma regulamentação geral depois, né, posteriormente, também federal, para dizer o seguinte: olha, estados, quando você for instituir e cobrar o seu tributo, ele tem que obedecer essas regras. Município, quando você for instituir e cobrar seus tributos, ele tem que obedecer essas regras. O problema é que, no dia a dia, a criatividade da administração tributária faz com que sejam encontrados meios de burlar essas regras. Um exemplo que eu gosto muito de mencionar é sobre o ICMS, né? O ICMS tem lá uma regra de que a alíquota interna não pode ser inferior à alíquota interestadual. Está lá na Lei Candir. Só que os estados disseram o seguinte: não, mas eu posso baixar a base de cálculo, eu não estou mexendo na alíquota, você me proibiu de mexer na alíquota, não na base. Então, se eu te der uma redução de base, quando você aplicar a alíquota total, o valor final arrecadado vai ser como se a alíquota fosse menor. Então, eu cumpri o que diz a regra geral, mas eu burlei ela através de um instrumento aqui para dar um drible, né? Um traço aqui na regra geral. Então, a complexidade está muito nisso, né? Se você quiser complementar em alguma coisa. Deixa eu só aproveitar um ponto, né, que é importante. Quando ele fala que o professor Guerra diz que a Constituição outorga competências, isso quer dizer também que é uma faculdade do ente instituir ou não aquele tributo. O imposto um exemplo até já citei aqui, o imposto sobre grandes fortunas. Está na Constituição. A Constituição outorgou para a União a capacidade, a competência de instituir o imposto sobre grandes fortunas. Mas não optou por nunca exercer essa competência. Exatamente. Nunca foi criado esse imposto sobre grandes fortunas. Só o presidente mudar de ideia que passava a lei. Não é o presidente. Não é o presidente. Aí seria já o legislativo por meio de uma lei para criar esse tributo. Mas não já está criado? Não. A Constituição está não cria autorizado. Tributo. Ela autoriza o ente público, a União, o Estado, o município ou o Distrito Federal, a criar o tributo. Exercer essa competência, criar ou não um tributo, como o Rodrigo bem colocou, é uma faculdade do ente federado. E a União, acho que é porque tem muito dinheiro, né? Nunca instituiu o imposto sobre grandes fortunas. E voltando para a formação aqui do nosso sistema tributário nacional,
No Brasil, a tributação, aliás, no mundo inteiro, ela acontece basicamente em 3 pilares: renda, consumo e propriedade. No Brasil, a renda é algo tributável tão somente pela União Federal, né? Que cobra o chamado imposto de renda. Que tem até depois de amanhã para declarar, né? Isso, tá no finalzinho do Obrigados prazo. Eu já enviei a minha. Né? O consumo, a gente tem aí uma competência concorrente. A União tributa consumo, tem aí o IPI, o Imposto de Importação, o Estado tributa por meio do ICMS, os municípios por meio do ISS. E a gente também tem a tributação sobre a propriedade, que também é uma competência concorrente. Você tem a União aí instituindo o ITR, né, que é um tributo cobrado sobre a propriedade territorial rural, o IPTU do município e o IPVA do Estado. Então, você tem basicamente esses 3 eixos, digamos assim, de tributação. E aí vem a complexidade, né? Porque, voltando para o assunto lá das competências, eu tenho muita gente podendo legislar acerca de todos esses tributos que eu acabei de falar. Eu não falei todos. Falei, digamos Faltou assim, muito ainda. eu falei os principais, né? Então, não tem como ser diferente disso. Aí o Felipe falou algo interessante, acho que ele tentou ser aqui, né, utilizado no eufemismo. Ele falou em criatividade, né, do Estado. Quando eu falo aqui Estado, não enquanto unidade federativa, falo enquanto governo central. Eu acho que ele falou mais da criatividade das empresas em conseguir... Não, foi da administração tributária. pública encontrar brechas para cobrar, para aumentar o tributo, para dizer que o que está escrito aqui não é X, é Y, que eu estou interpretando errado, faz um esforço hermenêutico absurdo, muitas vezes. E isso aí é algo muito brasileiro, porque a gente tem visto isso cada vez mais forte, que é o desejo dos entes públicos em fazer ajuste fiscal só com aumento de arrecadação. No Brasil, você não vê ninguém falar em redução de despesa, de redução de custo, diminuição de benefício, né? A gente não vê falar nisso. Você vê o que aconteceu em 2017 foi uma reforma da Previdência, do regime geral, né? Porque do regime próprio aí, quem recebe as pensões mais gordas do Brasil continuou tudo igual. Os militares também não entraram Tudo ainda. igual. Tudo igual. Aqui eu não estou fazendo juízo de valor, Sim, isso é uma é contestação. fato, né? É fato. Absolutamente nada contra Mas essas ó, carreiras. vocês são professores, não fiquem com medo de serem opinativos, tá? Então, você não precisa ser só De jeito descritivo, nenhum. podem dar De opinião. jeito nenhum. Tem uma coisa que não De nos jeito falta, é coragem. Viu? Não, Não, é porque normalmente professor... Às vezes só- o preço... Não, às vezes o preço é alto, mas a gente tem que se posicionar. Eu acho importante Falando isso. nisso, né, o Teixeira comentou que aqui no Brasil, via de regra, os ajustes fiscais se dão pelo lado da arrecadação pública, né? E os tributos, eles são uma das formas de arrecadação do Estado. O Estado tem outras formas de financiamento. Muito poucas. Emissão de dívida, pressão monetária, receitas oriundas das estatais. E o lado da despesa tem um pool gigante aí que você pode atacar. Na legislatura passada, né, o presidente no mandato anterior tentou fazer isso de alguma medida, não foi do jeito que a gente queria, ficou devendo muita coisa, mas nominalmente aqui, né, o Haddad, ele vem com uma série de medidas que aumentam o tributo. Essa reforma, um questionamento muito grande que tem é se ela aumenta ou não o tributo. Se o tal do IBS, CBS, né, que está sendo instituído, se o consolidado dele, se a alíquota dele vai ser maior do que a alíquota dos 4 que estão sendo extintos. Não é para aumentar. Inclusive, Não é para aumentar. Na PEC, na proposta de emenda à Constituição, que foi aprovada, tem, digamos assim, uma trava, né? Para que, se houver aumento nos próximos anos, haja em seguida uma redução para que a gente volte ao ponto de equilíbrio atual. A ideia é que não aumente. Nem reduza. E nem reduz. Até interessante isso que o Rodrigo colocou, porque assim, todo mundo quer reduzir carga tributária. Todo mundo é a favor, né? Se você fizer assim... eu uma vez fiz esse experimento no Instagram, interessante isso. Eu fiz 2 stories, aquele de enquete. Né? Aí o primeiro story era assim: você é a favor de mais serviços públicos gratuitos? Que a rigor não existe serviço público gratuito. Todo mundo é né? a favor. Não existe. Né? Isso aí, aliás, é o mais caro que tem, é o serviço público, custeado por meio dos tributos, em boa parte. Aí todo mundo, sim, é 100%, né? Lógico, por que não? Aí quando você vai para o story seguinte, você pergunta assim: você é a favor de um aumento de carga tributária? Não. Todo mundo, não. Então a sensação que dá é que o brasileiro médio acha que dinheiro brota em árvore. E não é, você sabe, você é economista, o Estado não é produtor de riqueza. Né? Às vezes fica até repetitivo a gente falar isso.
Mas o Estado não é um produtor de riqueza. Grande maioria das receitas do Estado, ela é oriunda das chamadas receitas derivadas do patrimônio do contribuinte. Ele vai lá e abocanha uma parte da riqueza que o contribuinte até o termo produz. contribuinte, ele é meio paradoxal, assim. Contribuinte obrigatório, Parece que é algo né? de Boa bom vontade. grado, né? Que você tá Piora fazendo. mais quando ele chama de não contribuinte, nós, né? Que somos quem mais suporta a carga tributária, então nós somos chamados... Quem? Nós Nós cidadãos, quem? pessoas Não físicas, contribuintes, são né? chamados de não contribuintes. Eu não sabia disso. Nas operações com as empresas, nós somos o não contribuinte. Porque é como se, em regra, quem está contribuindo são as empresas, né? Nós não. Mas é interessante esse paralelo que o Teixeira colocou. Essa percepção, ou a ausência de percepção de quanto se paga de tributo é tão forte que eu não esqueço. Eu ministrava aula de contabilidade tributária, acho que no 2016, ali 2015, e um aluno do 6º semestre chegou para mim e falou assim com a inocência e com muita verdade, disse assim, mas professor, eu não pago esses tributos que você está dizendo. Aí eu disse, rapaz, não sei se eu conte para ele, ou se eu deixo a vida contar, mas na cabeça dele, o único imposto que ele pagava era o INSS, que estava sendo descontado do salário dele. Então, assim, a pessoa não tem A dimensão, educação muitas vezes, fiscal para ter uma dimensão. E é interessante isso, viu, André? Porque isso nos traz a responsabilidade de ter uma discussão muito séria também sobre a carga, né? Porque muito se ventilou, vamos ter o maior IVA do mundo, tudo bem. Mas quem disse que hoje nós já não temos? Então, existem muitos produtos hoje que a carga tributária passa de 40%, 50% sobre o valor. Alguns setores estão já com Vários. 45% de carga. A indústria da transformação, por exemplo, é uma delas. Então, se E nós... você vê outros setores altamente incentivados, Sim. como, por exemplo, a agroindústria, né? O setor agropecuário. Mais uma vez, absolutamente nada contra o setor agropecuário, que é quem leva o Brasil nas costas, o setor agrícola. Uhum. Né? Mas é fato. A gente está tratando aqui de fato. Então, se a gente tiver 26,5 ou 27 ou 27,5 de uma tributação mais uniforme, isso não significa necessariamente Só o ganho de um aumento. produtividade já vale a pena. Se for, no final do dia, um pouco maior que pelo que vocês estão falando, nem pode ser, né? De produtividade, você diz, no que diz respeito ao Então, cumprimento, só o que você complexidade. vai ter de simplificação dos Sim. tributos, que vai levar ganho de produtividade da empresa, que foi o ponto que o Rodrigo trouxe, Nós imaginamos que sim. já né? provavelmente paga se for um pouco maior a alíquota no Sim. final do dia. Mas Sim. nem isso provavelmente vai ser, né? A simplificação, eu acho que com certeza. Porque eu acho que não dá para dificultar É o mais do que o que ponto, está hoje. É o ponto principal, talvez. Mais do que o que está hoje. Melhora. Não tem como. Agora, o que não dá para falar é em redução de carga. Não dá pra falar. Não dá, porque... Até porque não pode, né? Tem a regra de ouro lá que fala que se tiver redução de tributo, tem que ter um equivalente em redução de despesa, né? Não é nem isso. A questão é o Do mesmo seguinte, jeito para que ter se tiver redução um de aumento de- tributo, imagina, você foi perfeito na sua colocação quando você falou das fontes de receita do governo. Administrar um país, a regra básica, não é muito diferente de administrar sua casa. Se falta dinheiro no seu orçamento, você vai ter que ir para o mercado buscar esse dinheiro. Ou você vai pedir um familiar, né? Ou, na última instância, você vai pedir um agiota, mas você vai ter que ir atrás de dinheiro. Ou você vai ficar devendo com o nome sujo caloteiro na praça. Com o país é diferente. É a mesma coisa. A diferença é que o país ele tem muito mais crédito do que nós, réis mortais, de limite de dívida pública. Né? Todo mundo pode ir lá no Tesouro Direto e ser credor do governo. Aí é outra história. Coisa que, por exemplo, os estados e os municípios não podem fazer. A União pode. Nos Estados Unidos pode também. O Estado e o município pode emitir título público para se financiar. Mas aqui Aqui isso não. aqui seria Aqui não caos. pode. Aqui podia no aqui passado, Brasil, mas não pode no mais. nosso sistema atual político, mesmo com a lei de responsabilidade fiscal, isso seria um verdadeiro caos. Quer trazer uma pauta mais técnica? Eu tenho uma provocação ainda nesse ponto, já que estamos falando de carga, né? O André até perguntou, não podemos falar em redução de carga, e aí talvez a gente teve um consenso de que não vai haver redução de carga tributária. Não, mas o que? Mas vejam só, Ou a não, gente... é um não que é proibitivo ou é não porque as condições A políticas... reforma não Rodrigo, está sendo feita para isso. Ela está sendo feita não para é propósito. simplificar. O A propósito dela é gente não consegue simplificar. nem fechar a conta do ano. A gente vem aí 10, Não, 12 tá, anos mas- de déficit. Como Beleza, que eu vou mas reduzir tipo, carga? relação pode a- ter um presidente que fala, puta, eu não me importo com isso, eu quero que as pessoas paguem menos imposto, então a carga vai baixar. Isso é possível de ser feito. Mas aí o fiscal Mas não- vai pro ralo. Não, tudo bem, não pode. Eu tô falando, se existe algum impeditivo legal para que isso aconteça? Em tese, via de regra, não. 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 Pode vir uma lua. Eu acho isso improvável ou impossível de acontecer. Aham. Porque se você desarranja as contas públicas, a gente já viu qual que é o resultado. Tem um
Tem um amigo nosso que gosta muito, que fala muito disso, que é o Vitor. Talvez ele não conheça direito a parte técnica, mas tem um estudo, ele rendeu o prêmio Nobel de Economia para alguém que eu não me lembro o nome agora, que chama... Foi o Laffer, mas eu não me lembro o primeiro nome dele. Chama de curva de Laffer, com 2 Fs. Sim. Que você pensa num Ponto gráfico ótimo. bidimensional só, com x, eixo y, que você está medindo o nível da alíquota e o montante arrecadado pelo Estado. Se você cobrar 0, obviamente você vai ter 0 de arrecadação. Se a sua alíquota é 0, você vai ter 0 de arrecadação. Mas se você cobrar 100% de arrecadação, de tudo que as pessoas consomem, produzem, geram de valor, elas têm que dar para o Estado, o incentivo que vai ser criado ali é que para essas pessoas pararem de produzir, portanto a arrecadação também vai ser 0. Então, se você traça uma linha desse gráfico, ele vira meio que uma parábola de concavidade negativa. Perfeitamente. Ou seja, você tem algum ponto lá a zero da parábola, que você vai ter um ponto que, se você aumentar a alíquota, a arrecadação diminui. Cai. Implicando que você tem um nível ótimo de alíquota. Nós tivemos, André, essa explicação chata toda para perguntar, vocês sabem se tem algum estudo mostrando qual seria? Nós tivemos aqui alguns casos já clássicos no Brasil que comprovam isso aí. Clássicos, como por exemplo, acho que foi a Dilma que fez isso, a redução do IPI para a linha branca. Governo Dilma. Mesmo com o IPI reduzido, a arrecadação do IPI, na época da redução, foi maior do que quando o IPI estava elevado. Por quê? Porque o consumo aumentou demais. Mas aí você tem no Brasil, né? A gente ainda tem um fantasma ainda inflacionário muito preponderante na nossa vida. A hiperinflação no Brasil é recente. Acabou com o Plano Real em 94. Então, assim, existe uma preocupação muito excessiva com isso. E, lógico, aumenta o consumo, aumenta a inflação. Aí vai aumento de Selic, prejudica a economia, diminui o crédito fica mais caro. Então, existem fatores macroeconômicos, você sabe disso muito melhor do que eu, que estão diretamente relacionados também à arrecadação tributária. Eu diria principalmente, não propriamente a arrecadação, mas o cumprimento da meta fiscal. Pelo menos zerar. Né? A gente vem há 10, 12 anos fazendo déficits constantes, aumentando a dívida pública. No último ano do governo Bolsonaro teve um superávit. Lógico, ele deu um calote nos precatórios. Né? É verdadeiro isso. Ele postergou o pagamento do precatório, que deveria ser para aquele ano, pôs para frente. Né? E eu vou ter que admitir, quem pagou foi o Lula, agora no primeiro governo, que fez esse pagamento. Tá? Então, a questão fiscal, ela é muito preponderante para a macroeconomia e, evidentemente, a arrecadação tributária está diretamente ligada a isso. Por isso que eu acho quase que um suicídio essa hipótese que você colocou de, eu vou dar uma canetada aqui e vou diminuir o tributo. Ainda tem a questão da lei da responsabilidade fiscal. O político pode ficar inelegível, né, sendo irresponsável dessa forma. Então, assim, eu acho improvável, para não dizer impossível, de acontecer isso. Agora, o contrário... aumentar, aí, meu amigo, é toda hora. Tem um detalhe também, que o tributo ele é um bem indisponível, né? Não é do presidente, ele não é dele para ele abrir mão, ele não pode simplesmente chegar e dizer, não vou cobrar. Isso a lei de responsabilidade fiscal trata de maneira muito forte. E eu até tô no CRC, né? E muitas vezes o pessoal tem lá um débito de uma anuidade antiga e chega para mim e diz, ei, Felipe, como é que eu faço para não pagar isso aqui? Eu disse, meu amigo, não sou eu que estou lhe cobrando, não. A anuidade é um tributo, eu não tenho como abrir mão dessa receita, senão quem vai responder amanhã por ela sou eu. Eu tenho um MEI, eu paguei, antes de ontem, eu acho, o Yuri me cobrou R$1.200 de DAS acumulada. Tem um tempinho que eu tava sem pagar, até um MEI com 1.200. Agora, sim, interessante colocar também, que aqui a gente está fazendo crítica ao regime sistema tributário desde o início. E eu acho que sim, merece todas as críticas. O sistema tributário brasileiro está longe de ser o ideal. Você vai ir para uma lista internacional, um ranking, né, de eficiência tributária, a gente está lá embaixo, né, como estamos lá embaixo em muita coisa. Mas é importante dizer também, Rodrigo, que esse sistema atual, né, é o sistema que nós elegemos. Nós, enquanto cidadãos, enquanto sociedade. Aliás, não só a gente. Nação, a gente os países, quase todos depois da Segunda Guerra, elegeram essa modalidade chamada Estado Fiscal, que é uma modalidade em que o governo se afasta da economia, atua só em campos estratégicos da economia e deixa que o particular produza ali livre. Você não vai ver o governo dizendo, tu abrir uma indústria de calçada, eu vou abrir uma para concorrer contigo. Não vai existir isso. Né? Ele fomenta, inclusive, a livre concorrência na Constituição, atua na economia de forma subsidiária, em áreas-chave, principalmente, petróleo e gás, energia,
né, tecnologia, e deixa o resto para o particular. Né? Em troca dessa não concorrência, o que é que ele exige? Que o particular pague o tributo, né? Que é uma prestação pecuniária, vai pagar em dinheiro, vai reservar lá uma parte da riqueza gerada para que o Estado, enquanto governo central, possa cumprir as suas políticas públicas. Então, nós elegemos isso. E isso é essencial, inclusive, para a manutenção de um regime democrático. Imagina quanto se gasta para fazer uma eleição. Quantos bilhões são gastos para fazer uma eleição? 2 bilhões, eu acho. É muito dinheiro. Financiado por quê? O que é que financia? A arrecadação tributária. Então, assim, eu acho que o brasileiro ele tem muito essa sensação também em função de outras coisas. A ausência de contrapartida, corrupção, né? Então, isso vai enviesando psicologicamente a gente para achar que é ruim pagar o tributo. Ninguém gosta de abrir mão de parte da sua riqueza para financiar o Estado. Mas no sistema que nós escolhemos, não tem outra saída. Legal. Só tem 2 assuntos, Rodrigo, que eu acho que a gente pode até, porque 2 deles, um foi você que levantou, que eu acho que vale a pena a gente debater um pouco sobre ele. Primeiro, essa concepção, né, sobre modelo de construção de tributação para uma nação, porque todas as sociedades organizadas na história, elas tiveram tributos, né? Tributo é muito antigo, né? A própria concepção da palavra e do que é pago. Então, a gente pode aprofundar um pouco sobre isso, mas tem um ponto que eu acho que é crucial a gente também discorrer, que é sobre esse custo de conformidade tributária, que até é um custo oculto. Sim. As pessoas normalmente fazem a conta da matemática de quanto está pagando. Eu estou pagando lá R$ 1.200 de imposto agora. Tá, mas quanto foi o custo para você conseguir pagar o tributo? Eu tive que pagar o contador. Por que isso é tão difícil? Por conta dessa complexidade, desse contexto. Quantidade de normas que a gente falou, né? Quantidade de normas, a questão acessória, que é muito cara. A questão acessória é muito cara. Hoje você não consegue... eu quero fazer uma venda de mercadoria, eu vou vender livro. Você tem que ter um sistema, você tem que parametrizar esse sistema para emitir uma nota eletrônica. Essa nota eletrônica tem vários campos que não é qualquer um que consegue preencher. Basta ver que o STF levou anos discutindo que era um livro. Né? Anos discutindo que era um livro. Se lista telefônica era livro, até eu vi hoje falando sobre isso. Se revista em quadrinho, né? Era livro, se álbum de figurinha era livro. Então, você imagina, não é só simplesmente eu tenho um monte de livro, quero vender. Eu tenho que cumprir com essas obrigações de caráter acessório, que não é simplesmente pagar o tributo, e que é muito caro. É muito caro. Isso encarece muito o custo tributário. E é até interessante que quando você conversa com membros da administração tributária, eles acham que tudo é muito simples. Até eu assisti uma apresentação de um ex-superintendente da Receita Federal, que ele questiona o estudo que diz que o Brasil está entre o tempo gasto, primeiro no tempo gasto do cumprimento de obrigações acessórias, porque ele discorda, mas ele discorda genuinamente, não é uma pessoa que está discordando de forma enviesada ou política. Ele discorda porque ele não consegue visualizar, diante do ambiente tributário que a administração proporciona, por que é complexo. Só que precisa sentar do outro lado do balcão para perceber o quanto é complexo. Né? Então, esse ponto, Rodrigo, se você quiser é importante trabalhá-lo. Até porque, Felipe, acho que uma clareza que a gente tem que ter também, pensando até em linguagem, é que o texto de uma lei, ele nunca vai conseguir abarcar todas as situações possíveis e impossíveis, e menos ainda os avanços tecnológicos. Então, quando o STF começou a falar de livro, por exemplo, ele estava até pensando em livro de papel, mas logo depois vieram os livros eletrônicos. Então, sempre a tecnologia ela vai estar um passo além do próprio texto legal, né? E aí isso também dificulta como é que a gente vai fazer um sistema pensando no futuro se a gente não conhece o futuro, né? Então, esse é um desafio que a gente vai ter que lidar. Mas tinha um ponto que eu gostaria de ouvir os Filipes, que saindo até do ponto da arrecadação, né? Se vai reduzir ou aumentar a carga tributária. Primeiro, talvez tenha sido noticiado na mídia que a reforma tributária, de certo modo, ela teria sido pensada para a indústria. E aí, talvez, se a gente pensar agora setorizando, e aí é isso que eu quero ouvir a opinião de vocês, se vocês enxergam que, de fato, pode haver uma redução de carga tributária para as indústrias e, paralelamente, um aumento de carga tributária para o setor de serviços, que a gente pode mencionar a nossa classe, advogados, contadores, entre outros, e aí talvez já entrar no conceito de não cumulatividade, né? O porquê que a não cumulatividade foi um dos holofotes da reforma tributária, primeiro o que é, né? Mas
por que que ela foi um dos holofotes, mas também, por outro lado, por que que ela é muito mais benéfica ou muito mais aplicável à indústria do que para o setor de serviços. Eu acho que a gente pode gastar alguns minutos conversando sobre isso, e aí na mesma linha, indústria, serviços, não cumulatividade, ok. E se pensarmos também em população de baixa renda, será que a reforma tributária vai trazer uma redução da carga para essas pessoas? Aqui a gente pode avançar, né, para a cesta básica nacional, cashback, mas enfim, algumas pautas para a gente começar a permear aqui nessa nossa conversa. Perfeito. Vamos lá. Eu fiz vários cálculos já, várias simulações de faixas de tributação para vários segmentos, né? E, de fato, tem a indústria como sendo o grande beneficiário desse modelo de reforma. Não é à toa que algumas federações de indústrias pelo país fizeram propaganda. Você ia na parada do ônibus, tinha lá o totem de divulgação da reforma tributária, de que ela precisava ser aprovada. Então, de fato, a indústria será a maior beneficiada com essa proposta que foi aprovada. E o setor de serviços, sem dúvidas, é o maior prejudicado, se nós pensarmos numa comparação com o modelo atual, tá? O setor de serviços ele vai sair de um panorama onde ele paga, vamos supor, uma empresa do lucro presumido hoje, pagaria 5% de ISS mais 3,65% de PIS e COFINS, ele vai sair para esse patamar de 26,5%, pensando no prestador de serviço convencional, né? E considerando que a tomada de crédito dele é mínima, né? O prestador de serviço, ele não faz aquisições, a folha não vai ser objeto de creditamento. Sim, perfeito. Né? Ou despesa com a folha. Então, como ele não faz muitas aquisições, essa questão da não cumulatividade ampla, para o setor de serviço não vai importar muito. O que é a não cumulatividade, pessoal? A não cumulatividade, vou tentar ser o máximo didático, mas não é porque... Mas fica tranquilo, não precisa. É porque é complexo mesmo, né? Tá bom. Então vamos pensar o seguinte. Imagine uma cadeia econômica. Nós temos a indústria, produz, vende para o atacadista, esse atacadista vende para o varejista vende para o consumidor final. Quando a gente está falando de um modelo de tributação cumulativa, isso significa que cada etapa dessa cadeia é tributada de forma individual. Peraí, rapidinho. Só de tapete. Isso não chama de bitributação e que já era proibido? Não. Eu estou confundindo aqui as coisas. Não, a bitributação seria um outro cenário. Tá. Isso seria cada um ser tributado. Vamos supor, Teixeira é uma indústria, Rodrigo é o atacadista, você é o varejista e eu sou o consumidor final não contribuinte. Então, ele produziu o livro no atacado. Vou pegar o livro não, porque o livro é imune. Pega o microfone. Qualquer produto. Copo, vai. O copo. Produziu, ele é a indústria. No modelo cumulativo, eu, enquanto administração tributária, tributo ele. Quando ele vendeu para o Rodrigo, que o Rodrigo for te vender, eu esqueço que ele paga, que esse aqui já pagou tributo e vou cobrar desse. Só que tu concorda comigo que embutido no custo dessa mercadoria já tem tributo? Então, quando eu estou olhando de forma 100% individual, o tributo ele vai se acumulando. E a bitributação, como é que é diferente disso? A bitributação seria quando a gente tem incidindo duas vezes o mesmo tributo, porque tem a bitributação e tem o bis in idem, que são conceitos que em tese seriam bem próximos, mas ao mesmo tempo, se a gente pensar num âmbito doutrinário, diferente. Mas a bitributação seria mais ou menos a gente ter a mesma venda de mercadoria sendo tributada duas vezes, digamos assim. Imagina dois estados diferentes cobrando um mesmo tributo, certo? O produto passa no fisco do Rio de Janeiro, quando vai para Minas Gerais cobra de novo. Vamos trazer um exemplo concreto aqui. Tinha muita discussão no passado de IPVA. Qual era o estado que iria cobrar o IPVA? Até que se chegou a um consenso de que o estado que cobraria o IPVA seria aquele em que o veículo é registrado, certo? Só que, hipoteticamente, digamos que tu compra um veículo registrando um estado, mas tu é um locador de veículos e vai usar aquele veículo em outro estado. Isso poderia gerar uma concorrência entre os estados e os dois cobrariam aquele tributo, certo? Esse é um cenário. Dois entes federativos diferentes cobrando o mesmo tributo. Um outro cenário que também que o Felipe Guerra estava falando, é quando se uma mesma operação, às vezes ela é tributada duas vezes por tributos diferentes, quando a Constituição assim não autoriza, certo? Porque há cenários em que a Constituição permite que uma operação ela seja tributada mais de uma vez por tributos diferentes. Há outras em que a Constituição veda.
Então, esses são os dois cenários de bis idem e bitributação. Perfeito. Mas não era o cenário da não cumulatividade que a gente estava Não é isso, porque cada operação está sendo diferente, né? Aqui são etapas diferentes da cadeia. Essa venda foi tributada, essa outra também. E como eu sou o consumidor final e eu sou o último que vou utilizar o livro, eu saí pagando um tributo aonde foi acumulando o tributo em todas as etapas. Então eu fico com a parcela maior do tributo. Quando a gente pensa em não cumulatividade, seria o quê? Eu vou neutralizar esse efeito cumulativo. Então, a não cumulatividade, ela veda o efeito cascata do tributo, esse efeito bola de neve do tributo. Porque na hora que o Rodrigo comprou da indústria, o que ele pagou de tributo nessa compra vai abater o valor da venda, o valor de tributo devido na venda. Então, ele vai fazendo um conta corrente para cada etapa. A indústria tem o seu conta corrente, o atacado tem o seu... O varejista tem o seu, menos o consumidor final, que é quem suporta de todo o forma ônus. que só o que seja tributado seja realmente o spread, né? A diferença entre o custo de aquisição e então, o nesse valor de exemplo venda. que o Guerra estava dando, tu produz, vende pro Rodrigo por 10, o Rodrigo me vende por 15, só tributa sobre os 5. Quem é que Exatamente. paga aqui? É ele. Quem? Eu Intermediário. pago a parte e ele paga a dele, No final, quem paga é ele, mas o custo é suportado pelo consumidor final. No final sim, tá. fica sempre pelo... Não, tá, beleza, mas quem é que vai Ele. recolher o imposto? Cada um Cada um vai pagar um pedacinho. é responsável pela operação de venda, vai ser responsável por fazer o seu recolhimento. Tá. E aí, já entrando aqui na questão da não cumulatividade... Rapidinho, desculpa. Então, no final do dia é a mesma coisa. O que mudou aí? Se cada um vai pagar um pedacinho... A diferença é que se fosse no regime cumulativo, você Ia se pagaria um somar. percentual sobre o valor inteiro de venda. Tá bom. E não só sobre a diferença. Tá. Aí teria que se estabelecer uma alíquota menor para fazer essa No final do dia, compensação. talvez não muda muito. Né? Muda. Matematicamente Se muda você muito. fizer a conta, se você Vamos colocar supor, no papel, muda. É fácil da gente entender. Vamos supor, ele vendeu por R$10. Aí vamos supor que nessa etapa foi cobrado 10%. É R$1. Tá. Ele te vendeu por 20. Foi cobrado mais 10%. 2. Dois. Tu me vendeu por 30. Mais 10%, Aqui, mais 3. 10%, 3. Seis Somado no deu total. 6, né? Deu 6. Agora vamos ver a diferença. Não cumulatividade Ele agora. comprou por 5, produziu, vendeu por 10. Ele vai tributar só 5. Os 10% de 5, 50 centavos. 50 centavos. O Rodrigo comprou por 10. Tá, mas é porque tu tá mantendo a alíquota. Não, a alíquota é a mesma, né? 10%. Então, tu tá mantendo a alíquota. Mas o ela não- regime mas a mudou e o alíquota é- resultado a final vai ser alíquota é a mesma. diferente. A alíquota não mudou, só mudou a forma de... tá. Então Entendeu? faz sentido. É porque eu achei que o pessoal podia argumentar, não, beleza, tudo bem, só vou jogar uma alíquota pra cima. Aí, Mas ao invés no de cobrar 10, regime cobrar não 20. cumulativo, geralmente o que se faz é aumentar a Aumentar um alíquota pouco a mesmo. alíquota. E no regime cumulativo, se baixa a alíquota para tentar chegar num algo próximo. Hoje a gente tem duas contribuições que vão ser extintas pela reforma tributária, que é o PIS e a COFINS. Elas podem ser apuradas dos dois modos, cumulativo ou não cumulativo. Quando é cumulativo, as alíquotas somadas é de 3,65%. Quando é no regime não cumulativo, as alíquotas somadas correspondem a 9,25%. Então, na não cumulatividade, realmente a alíquota ela é maior. Qual é a diferença? No regime cumulativo das contribuições, esses 3,65 são calculados direto sobre o valor total do faturamento. Mas no final do dia, a quantidade, o tributo a ser recolhido vai ser maior, Não menor, necessariamente. igual? Por quê? Porque no regime não cumulativo, ao qual ele se referiu, no qual as alíquotas são de 9,25% para PIS e COFINS, 7,6% para um, 1,65% para outra, você não calcula os 9,25% direto sobre a receita bruta e faz o recolhimento. Você tem que considerar os créditos das aquisições que geram direito a crédito. Falei o que é esse. Então, isso é inclusive objeto de planejamento tributário, porque eu preciso saber, poxa, o contribuinte ele faz compras o suficiente para justificar ou ficar no regime não cumulativo? A empresa pode escolher? Pode escolher. Ela pode escolher. Só as situações de Isso, obrigatório, né? Mas... algumas atividades, obrigatoriamente, ela tem que estar no... Pode, mas via de regra, sim. ela carrega uma série de consequências dessa opção, né? Porque essa opção não é só para, por exemplo, o PIS/COFINS. Isso. Isso vai influenciar na forma como o imposto de renda vai ser apurado também. Aí acaba que, às vezes, para você é melhor ser PIS/COFINS não cumulativo, mas pagar no lucro presumido. Aí não tem essa possibilidade. Não dá. Então, acaba se tornando mais complexo. Quer puxar algum assunto aí? Não, só para a gente ainda insistir um pouco mais, você perguntou, né, da questão de crédito e débito. Então, no exemplo que a gente estava dando, quando o Teixeira me vendeu por 10 e eu te vendi por 20,
quando eu comprei dele, eu me credito do tributo relativo a essa Ao que eu aquisição. paguei. Para Transfiro quando eu pra te ele. vender, eu me debitar e aí fazer esse encontro de contas e eu pagar a diferença, certo? Então, a não cumulatividade proporciona isso. Qual é a questão, então, da não cumulatividade ampla? É porque o Brasil, ele nunca teve um A não cenário... cumulatividade ampla é o que está propondo É. a reforma A tributária. reforma tributária foi a grande venda, né? O grande Vários slogan. asteriscos, né? Parênteses. Exatamente. Mas você deve estar pensando que seria algo óbvio. Ah, mas veja, ok, então tudo que uma empresa compra, ela deve poder se creditar para o que ela vender, ela se debitar e pagar a diferença. Só que na prática, não. O cenário brasileiro foi restringindo Muito. é não cumulatividade, mas espera lá, as tuas despesas com folha de pagamento, tu tira. Enfim, diversos outros insumos ou diversas outras questões foram retirados dessa possibilidade de creditamento. Então, a reforma tributária, supostamente, ela veio com essa missão de, não, agora a gente vai poder se creditar de tudo, de todas as despesas, o que a gente já viu que não vai. Não vai. Né? Então, a folha de pagamento segue fora, excluíram bens de uso e consumo pessoal, que aí tem discussão também do que é esse Muitas uso e consumo discussões. pessoal. Tipo o notebook que o cara usa para trabalhar, né? É questionável. Talvez o do trabalho, Se tiver ok, ligado- agora o do sócio... A lógica atual, que na teoria parece muito bonita, mas na prática ela não tem aplicabilidade no mundo real, é que se tiver ligado diretamente à atividade da empresa, dá direito a crédito. É mesmo que teve lá antes na reforma trabalhista de atividade fim, atividade Que é a atividade terceirizada, ali principal. intermediária. Não é por essa linha, não. Outra coisa. Ó, Mas- no mestrado, a minha pesquisa foi voltada para o direito processual tributário, especificamente para a restituição de tributo. A gente trabalha muito com teses tributárias e eu sempre tive muitos pontos relacionados a isso que me geravam dúvidas e calos que eu queria pesquisar sobre. Se você pegar 95% hoje das discussões existentes no judiciário acerca de qualquer tributo, o André, 95% são relativas a tributos não cumulativos. É ICMS, IPI, PIS e COFINS. 95%. Exatamente por causa disso que o Rodrigo acabou de falar. O que me dá direito a crédito ou não. Né? A legislação ela é feita de forma muito esparsa, de forma muito subjetiva. A promessa Até sempre é de não cumulatividade ampla. Até A promessa 2018. sempre é essa. 2018 foi ontem. A gente estava discutindo o que era insumo para PIS e COFINS. Foi que o Superior Tribunal de Justiça veio e definiu, né, que era tudo que fosse essencial e relevante para a operação do contribuinte. Até 2018 existiam 2 instruções normativas da Receita Federal que restringiam a tomada de crédito PIS e COFINS. Você pode tomar sobre isso. Não que ainda não haja discussão sobre Ainda o que é essencial e o existe. que é relevante. né? Isso sempre vai existir, né? E que ainda é muito forte essa Então, assim, se discussão. a gente fosse pensar do ponto de vista prático, o que seria o melhor? O melhor seria, de fato, que esse IVA do CBS e IBS fossem cumulativos. Estou falando do ponto de vista prático. Ô, Guerra, porra, adoro quando acontece isso. Guerra discorda aí. Prático. Não, mas do ponto de, ele vai me dizer que é mais fácil apurar um tributo não cumulativo que um cumulativo? Ele não vai me Mas dizer isso. depende, porque, por exemplo, o modelo Ele vai Né? dizer. Não, não tem como. o modelo norte-americano, ele é não cumulativo, monofásico. Ponto. É outra coisa. Combustível. Ele É incide uma uma opção. única fase, é não cumulativo porque não acumula, e está concentrada ali a tributação. Mas o que é ser monofásico, difásico? Incide uma única fase. Então, por exemplo, quando a indústria vender para o atacado, não pagou ainda. Quando o atacado vendeu para o varejo, só quando chegar nessa venda aqui é que é tributado. Uhum. Morreu. É não cumulativo, porque não acumulou e não... Do ponto de Não vista é prático, isso aí complexo. parece fácil. Eu entendi. Mas aqui a gente geralmente faz o contrário. A gente tributa monofasicamente o A início. indústria, né? O A importante. indústria, o importador, Continua, que é para não correr o prática- na risco prática de é haver uma mais fácil, né? sonegação lá na ponta. continua sendo mais fácil, né? Em tese, Acaba sendo E por mais que, fácil. a gente não adota esse modelo? Monofásico. Para muitos produtos já existe essa Não, adoção. mas no caso do Muitos IBS e tributos. do CBS. No contexto da reforma tributária, por que que o IBS e o CBS É algo não que são... se discute se vai ser possível. Se vai ser possível. Estão debatendo isso. Tem para Monofásico. combustível, tem para combustível. Já existe hoje PIS e COFINS monofásico para combustível, para produtos diversos de higiene, complicado perfumaria. se determinar isso, né? Porque a ideia de quando se concentra no início é pensar o seguinte: a indústria tem mais infraestrutura de pessoal,
tem mais caixa, tem mais tecnologia, então é melhor tributá-la. E eu impossibilito a sonegação também se eu tributar direto na Eu já indústria. estou garantindo ali que o cara está pagando. Tem Só- menos indústria Mas do que atacadista como e é que, varejista. tipo, Né? nesse exemplo, como que o cara vai saber por quanto o varejista vai vender para o consumidor Exatamente Esse é isso. o Você, ponto. você respondeu a sua pergunta. Exatamente. Esse é o ponto. As Como é que eu vou metodolo- presumir o valor agregado? As metodologias que hoje existem, né, para você cobrar nesse início de fase, monofásico ou substituição tributária para o ICMS, ou é uma pauta fiscal, o governo faz uma pesquisa de preço por produto mesmo. Né? Imagina um cara que vende, que é uma indústria de laticínio, por exemplo. O governo vai criar uma pauta e dizer, iogurte tal é vendido por tanto no mercado. Então, vai ser, minha pauta é essa. E hoje ele já consegue fazer isso pelos documentos eletrônicos. Isso. Tu falou que os Estados Unidos fazem no final, para o consumidor final, né? Isso. Será que mesmo não sendo ideal, né? Não seria Mas melhor é porque ainda? nos Estados Unidos a gente tem que entender que é muito diferente pelo seguinte. Aqui, quem que vocês conhecem que já foi preso por sonegação? Tu tem quanto tempo já de advocacia, Rodrigo? 5, 6. Deixa de ser mentiroso. Tu já viu alguém ser preso com processo judicial transitado em julgado por prisão preventiva? Eu já vi. Mas é porque paga, né? É só pagar, pô. Exato. É um ponto. Mas mesmo quem não paga. Mas mesmo quem não paga. Mesmo quem não paga, o cara vai ter uma Se tu condenação. falar ali. isso pra galera, eu vou Não, parar de mas pagar. entenda, não estou estimulando, pelo contrário. Eu aqui disse que é importante recolher tributo. Nos André Estados também. Unidos, se você pega um, Eu tô vare... brincando, se pô, você pelo pega um amor de varejista desse, que é obrigado a fazer o recolhimento, ele não recolhe, é jaula. É cadeia. Então são cenários diferentes, são sistemas judiciais e jurídicos completamente distintos. Até que a civil law lá é common law. Mas só uma Então, ressalva. assim, aqui. é outra, né? É outra realidade. Mas só uma ressalva, viu, André? Existem críticas também ao modelo norte-americano, né? Uhum. Porque, por exemplo, eu comprei, na condição de consumidor final, essa operação foi tributada. Só que imagine que eu usei aquele produto, aquele bem, para construir uma casa no emprego da prestação de serviço, que vai ser tributada em algum momento novamente. Então, existe uma acumulação também. Sim. Então, assim, é óbvio que a gente matou boa parte da complexidade, né, com essa sistemática. Mas não é o melhor dos mundos também, não é isento de problemas e de erros, entendeu? Professor Hugo de Brito Machado, saudoso, falecido, né? Pai do nosso orientador, que foi meu orientador também no mestrado, professor Hugo II, um abraço para ele. Tá me devendo aqui uma participação então aqui. pronto, mano. já tá convocado aqui. Ele dizia que se pudesse criar só uma norma tributária, com um artigo, ele criaria uma lei dizendo o seguinte: fica proibida a alteração da legislação tributária nos próximos 30 anos. Bati na mesa. Não, podia isso bater. assim vale a pena. Mas olha só, pronto, se eu pudesse criar uma lei com um artigo, isso. Por quê? Porque é exatamente essa mudança constante que embaralha tudo, que cria essas dificuldades, esses embaraços. Né? Vai mudando todo, quantas são por hora? 1,5. Eu nem lembro mais. 1,5 por hora. Naquele tempo, né? Pode Quem ser é que tenha consegue acompanhar isso, Rodrigo? Quem é que consegue? É possível. Não dá, cara. E, pessoal, eu tinha ouvido falar também do split payment na reforma tributária. O que Split é? payment. O que é? É mais ou menos o seguinte. Vou falar com as minhas palavras. Ah, depois o pessoal comenta. Imagina quando tu faz uma compra. Imagina tu... O iFood, vai. O iFood. Compra lá pelo iFood, não compra? Compro. Tu sabe que lá Infelizmente. no iFood, uma parte vai pro iFood, pra plataforma, e uma parte vai pro restaurante, não é verdade? Isso aí, 27%. É a mesma coisa. Quando você fizer a compra lá da mercadoria, automaticamente uma parte do dinheiro vai pro governo a título de tributo, e a outra parte fica com o vendedor da mercadoria, com o contribuinte. Vai ser assim É agora. automático. Vai ser desse jeito. Tá sendo desenhado. Está sendo desenhado esse sistema. Qual que é o problema? Ao meu ver, e aqui eu quero que os meus amigos me deem os insights deles. A gente está tratando de um tributo não cumulativo. Ou seja, eu vou recolher no final do mês, naquela competência ali, o confronto entre os meus débitos e os meus créditos. Se é um split payment, vai ter que ter o quê? Aplicação da alíquota direto sobre o valor da venda e repasse para o governo. E os créditos? Vão ser considerados em que ocasião se o governo já recebeu o dinheiro? Vão ser considerados em que ocasião se o governo vai receber o dinheiro, Rodrigo? Eu já recebi, entendeu? Eu, Eu tô pensando nisso. Ah, porque eu vi em algum lugar, não lembro onde foi que eu li isso. Ah, é que vai ser criada uma nuvem de crédito para o contribuinte. E se ele tiver mais crédito do que o que foi efetivamente recolhido via split payment, ele vai ser ressarcido, sabe-se.
Olha, Com o imposto de renda a acontece gente parecido trabalha com os não a gente contribuintes. trabalha com restituição de tributo aqui. Tirando a questão do Simples Nacional, que em via de regra é uma restituição rápida, a gente sabe, tem um escritor alemão, que inclusive eu mencionei na minha dissertação de mestrado, que é o Klaus Tipke, que a gente estuda muito no mestrado e doutorado em Direito. E ele diz que é mais fácil tirar uma salsicha da boca de um cachorro do que receber algo de volta do Estado. O cara é alemão. Ele disse isso com a cabeça de um alemão. Agora imagina de um brasileiro, de um Estado que está o tempo inteiro estrangulado nas suas contas, que não consegue nem zerar, fazer o que eles chamam de déficit zero, né? Eu não digo nem fazer um superávit, não, porque hoje no Brasil de hoje parece meio utópico. Mas o pessoal não consegue nem fechar a conta. Eu dizer, não, é o seguinte, sabe aquele negócio que eu paguei? Eu paguei a mais. Devolve aqui, vamos conversar, né? Pois que o A dinheiro gente não sabe entra, como é mas que tem isso, sair, a né? gente sabe como é que isso funciona. Aí volta para aquela nossa discussão inicial. A gente só vai saber de fato o que vai acontecer quando a coisa estiver acontecendo na prática. Esse vai ser um ponto de discussão muito importante, essa questão do split payment, que para o governo é sensacional. Na prática é lindo. Evita Na teoria é sonegação, lindo, né? otimiza, O governo é muito utilização bom. de tecnologia, né? É interessante demais isso aí. Agora, existem limites, o direito tributário está aí para que esses limites, né, ao poder de tributar, eles sejam respeitados. A gente espera que sejam mantidos. Aí, Teixeira, tu quer falar alguma coisa sobre isso? Sobre o split payment, existe um estudo da União Europeia de 2017 que tentou mensurar os pontos positivos e negativos do split payment. E o estudo concluiu que... Isso já acontece em outros lugares, então? Já acontece em outros países, principalmente na Europa. Mas praticamente entrou em desuso, né? Porque a maioria dos países chegou à conclusão de que ele tinha mais potenciais onerosos do que benefícios. Principalmente em quê? No fluxo de caixa das empresas, porque é como se todo o tributo estivesse sendo retido na fonte. Então eu já estou comprando ali, já tenho que pagar logo de imediato e não sei quando esse valor efetivamente constará na minha apuração. O custo da administração tributária para manter esse controle é alto, e essa é uma das principais críticas que o split payment tem recebido, que ele é baseado numa tecnologia que ninguém nunca viu, ninguém conhece, ninguém sabe como ela funcionará. Uma coisa é o Ministério da Economia chegar e dizer o seguinte, ó, vai ser super simples, vai ser como fazer uma conferência de um extrato de banco, que foi essa a comparação que eles fizeram na coletiva de imprensa no dia 25 de abril. Não, vai ser, você pegou um extrato de banco, viu o que é que entrou, o que é que saiu, você vai recolher só o valor final. Simples assim, né? Na teoria isso é lindo, mas na prática, onde que está essa ferramenta? Onde é que está esse sistema para a gente testar, homologar, validar e ver ele funcionando? Zero, não existe. Um estudo do Ministério da Fazenda de 2023 diz que estava sendo startado um processo de criação de uma pré-escrituração, ou seja, é completamente futurístico, partindo daquilo que está disponível para o contribuinte hoje. Não existe. Então, essas são as preocupações. Tem umas promessas legais, Tem uma lá que é, por exemplo, o seguinte, com relação ao split payment. Imagina que a gente fechou o mês de abril, né? Na verdade, nós estamos fechando maio. Fechamos maio. Fechamos o mês de maio e eu tenho até o dia 20 de junho para pagar o tributo. Só que, entre o dia 1º de junho e o dia 19 de junho, eu continuei comprando mercadorias que estavam sujeitas ao split payment. Esses valores que eu fui pagando de 1º a 19 de junho podem abater o meu tributo de maio. Então, beleza, isso é legal, porque... Por que 19? Por que 19 de junho? Porque até a véspera da data do teu pagamento. Ah, então, tá. tu tinha até dia 20 para pagar. Então, até tá. o dia 19 a gente passa a régua, né? Já tá Fecha a vendo conta. que o negócio que era para ser simplificado já começa a complicar? Já tem uma promessa de que o split payment para alguns varejistas não vai ser integral, vai ser presumido. Então, já não vai ser tão simples como estava sendo prometido. Porque, de fato, aí a ideia é essa, porque aqui no Brasil a gente acha que tem que estar tudo descrito pormenorizadamente na Constituição, né? Mas a Constituição realmente ela tem que trazer os princípios e as regras gerais. Essas outras coisas, evidentemente, desde que não afrontem a Constituição, elas têm que ser trazidas em lei. Né? Vamos ver como é que vai funcionar. Essas leis, esses regulamentos, enfim, toda essa legislação tributária que vem aí para tentar regular essa reforma. Tem algum ponto aí, Rodrigo?
Não, sem mencionar que o projeto de lei que está em discussão, partiu do Executivo, Que tem 500 artigos. Aí são 240 páginas, né? 350 páginas. Então acho que eu vi o documento errado pra fazer Se a quiser, pauta eu mando aqui. completo. Não, Mas se a gente for pensar que essa reforma está extinguindo ICMS, ISS, IPI e PIS e COFINS, daria muito se você mais. pegar a legislação desses 5 tributos, dá 1000 vezes maior isso aí. Dá, né? tranquilo. Então, assim, não vamos reclamar muito não, porque já foi pior. Nada é tão ruim que não possa piorar, não Exatamente. esqueça disso. Mas ainda na questão do split payment, uma questão também é que o projeto de lei, ele se propõe no momento em que eu vendo, talvez já houvesse esse destaque do que fica para a empresa, o que fica para o governo, só que os meus créditos, eles ficam condicionados ao pagamento do tributo por quem estava antes de mim na cadeia Exceto produtiva. no split. Ah, então isso é uma Exceto no ressalva. split, porque o split já é o pagamento. Tá, então o Mas Felipe... esse condicionamento também é um absurdo. Vai totalmente de encontro a tudo que o STJ vinha decidindo Com nos certeza. últimos anos. Como é que eu vou condicionar a tomada do crédito? Eu que sou um adquirente de boa fé, que paguei pela mercadoria ou pelo serviço, adquiri, como que eu vou controlar ou ter o controle se o elo que vinha antes de mim na cadeia Pagou, não. recolheu efetivamente o tributo? Ora, eu estava discutindo isso um dia desse. Me diga uma coisa, você tem como controlar hoje, na realidade de hoje, do regime de hoje, se o elo anterior, quem vendeu a mercadoria para você, pelo menos escriturou o documento fiscal? Eu tenho como fazer esse controle, Felipe? Tem não. Não tenho como fazer. Aí como é que eu vou controlar se ele ou não. pagou? Como é? Não, peraí, eu só recebo a mercadoria com comprovante de recolhimento do tributo. Mas peraí, eu só pago o tributo no dia 20 do mês subsequente. Eu tô te vendendo a mercadoria agora dia 3 do mês. Por que eu tenho que pagar logo agora? Meu fluxo de caixa, como é que fica? Isso é um verdadeiro... A tentativa aí é empurrar para o split. Eu vou empurrar para que o cenário se torne Ei, de Guerra, tal fala só um forma- pouquinho mais perto do microfone aí, chefe. Tá, beleza. Então a tentativa aqui é empurrar para que fique de uma forma que, vou partir para o split, porque eu já garanto que eu vou ter direito poder ao tomar o crédito. Porque quando é o split eu já estou pagando logo, então... Aham. Esse aí vai ser um dos pontos de discussão no judiciário. Que a gente sabe que os próximos 10 anos, pós-reforma, vão ser anos de surgimento de várias teses tributárias. Eu costumo dizer até que vai ser a década de ouro para o tributarista, né? Porque vai ter muita discussão, porque novidade gera discussão, é natural. Sim. E a gente não pode imaginar que esse texto constitucional é um texto perfeito, intocável, né? Que De maneira tá nenhuma. respeitando E aí, tudo, como é que e respeita que tá tudo certo. a regra lá do Hugo de não mexer em 30 anos? Porque Não, na hora que isso tu falou da regra, eu isso pensei, seria pô, o tipo, ideal, mudança né? tecnológica, Mas porque tá pós-aprova- avançando muito Isso rápido. seria Sim, ótimo, né? Isso seria o ideal, seria a utopia. Né? Tem Mas algum ponto ele pra- poderia mexer em um cumprimento de obrigação acessória e tudo, é um mas o ponto. problema é mexer na estrutura tributária, mudar a alíquota, mudar a forma de cálculo, mudar sujeito passivo, mudar regime de recolhimento, uma hora é substituição tributária, outra hora é com pauta, outra hora é com margem de valor agregado. O ICMS mesmo, você tem DIFAL, um tipo de DIFAL para venda ao consumidor final, o DIFAL na aquisição de mercadoria para ativo imobilizado, o DIFAL para aquisição de mercadoria para uso e consumo, o ICMS ST, pauta fiscal, margem de valor agregado. O que é isso? Isso tudo foi penduricalho que foi sendo Tudo construído ao longo do foi. tempo. Isso não nasceu na Constituição de 88. E nem no CTN. Não, Não. você tem traçando normas gerais tributárias, né? Isso nasceu na Constituição de 88. E você tem por ICMS, por exemplo, o legislador foi extremamente descuidado com o ICMS. O ICMS de 88 até 96 foi cobrado por meio de convênio 66 do CONFAS. Só veio ter uma lei complementar do ICMS, que é a Lei Candir, em 96, 8 anos depois, traçando as normas gerais. E não adiantou muito. Né? Porque, embora exista esse normativo complementar, que é a Lei Candir, os estados casam, batizam, separam, divorciam em relação ao ICMS e devo dizer aqui, para dar opinião, Claro. com conivência dos tribunais. Os tribunais brasileiros hoje, eles têm uma parcela relevante de participação nesse cenário tributário. Tentam corrigir algumas coisas, mas quantas vezes a gente não está diante de casos em que uma tese tributária ela é julgada procedente, a corte reconhece que o tributo é inconstitucional, ou seja, ele já nasceu eivado de nulidade, já nasceu viciado, no seu nascedouro, já está viciado.
E o que é que o STF faz, ou o STJ? Modulam os efeitos da decisão. Tem alguém estudando isso no mestrado, Olha, né? o tributo é inconstitucional. Realmente não podia ter nem Concordo sido com você. instituído. Mas o que já foi pago, valeu, foi bom a Deus. Quem vive de passado é museu, ninguém olha para trás. Daqui para frente não pode mais cobrar. Em função do interesse público, que é esse negócio que me incomoda também, Rodrigo, profundamente difuso, abstrato, como se preservar o interesse individual não fosse uma forma de manter vivo o interesse público, né? Então, assim, você já pagou, o tributo é inconstitucional, de fato, mas já pagou, já era. Aí, às vezes, resguarda quem entrou com ação judicial, quem entrou com algum procedimento administrativo, mas nesse comportamento, o que é que o Supremo Tribunal Federal faz? Estimula os entes públicos, os entes federados, a continuar instituindo tributo inconstitucional. Por quê? Sim. Eu já participei aqui de algumas discussões com algumas pessoas. Na época, lembra do protocolo 21? Acho que o Rodrigo não lembra, não. Lembro. Lembra não. O André protocolo lembra 21, quando não existia o DIFAL ainda, na venda para consumidor final, né, essa cobrança para o estado de destino, essa destinação do recurso para o estado de destino, quando começou o e-commerce a bombar, em 2010 por ali, os estados destinatários, como o Ceará, por exemplo, ficou louco. Porque todo mundo comprando mercadoria de São Paulo pela internet e o ICMS ficava inteiramente para o estado de São Paulo. Sim. Os estados criaram lá no Confaz um tal de protocolo 21 para dizer o seguinte: opa, chegou aqui, a gente vai comprar ICMS na fronteira. Com base em quê? Num protocolo. Para quê? Para não ter prejuízo. Ou seja, o contribuinte tinha que pagar 2 ICMS, ele pagava a alíquota cheia. Aí sim abre tributação. Não, isso aí eu não sei nem como é que eu nomeio isso. Isso é um absurdo. Eu não sei nem como é que eu nomeio isso. E qual que era a discussão na hora de instituir um negócio desse tipo? Só pra gente dar como exemplo. Qual que é a discussão? Rapaz, é o seguinte, nós vamos cobrar aqui de todo mundo isso aqui que estiver comprando mercadoria de fora. Quantos vão discutir isso aqui na justiça? Rapaz, 10%. Então mas foi cobrar. pensado, pensado assim? Não tenha dúvida que é feito pensado assim. Não tenha dúvida que é feito. Porque todo mundo que cria uma cobrança dessa por meio de protocolo sabe que é inconstitucional, que o protocolo, no frigir dos ovos, vai ser derrubado pelo judiciário. O problema é que muitas vezes o judiciário... Quem é que cria? Os estados. Nesse caso, foram os estados lá no Confaz. É um conselho de política fazendária. Mas o que é que acontece? Muitas vezes o judiciário demora para agir. Demora 2, 3 anos para invalidar uma norma dessa. O estrago já está feito, porque houve cobrança de 2, 3 anos. Atrás do seu direito, né? E aí, quando o tribunal declara a inconstitucionalidade daquele instrumento que, não vou nem dizer que criou o tributo, porque não existe tributo criado por meio de protocolo, mas por aquele instrumento que fez aquela cobrança abusiva, ele modula os efeitos da decisão. O que foi cobrado já era, já está no cofre do Estado, tem um interesse público, daqui para frente não pode mais cobrar. Então acaba sendo um estímulo. Sim. Você não tem responsabilização pessoal de agente público no Brasil. Já viu alguma vez? Não. Eu já vi absurdos em fiscalização, né? Mas o Estado às vezes paga o pato, mas o agente público, pessoalmente, é quase que intocável. E esse tipo de coisa. Então fomenta esse tipo de atitude por parte dos entes públicos. Criar tributos que são flagrantemente abusivos e inconstitucionais, mas enquanto está válida aqui a norma, a cobrança está ativa, né? E aí vai cobrando, quando chega lá na frente, o tribunal não pode cobrar, mas o que já foi pago, já era. Ei, Rodrigão, cara, a gente falou uma coisa que eu queria te perguntar. A gente falou muito aqui de tributo, reforma tributária, né? Só que falou só a palavra imposto, e imposto não é tributo, né? A reforma tributária mexe alguma coisa em taxa, contribuição, alguma coisa fora imposto? Vamos lá, mexe sim. É uma diferença aqui que a gente pode conversar, né? Então, na verdade, tributo é o gênero, imposto é a espécie. Imposto é um tipo de tributo, né? Isso, exatamente. E aí, imposto é uma espécie, a reforma tributária mexe em outra espécie, que são as contribuições sociais. PIS e COFINS não são impostos, são contribuições. Embora tenha algumas semelhanças práticas, né? Inclusive também são cobrados aqui sobre o consumo, como estávamos conversando, mas são tributos distintos. E aí, nas outras espécies tributárias, a reforma tributária não mexe, né? Então, não mexe em taxa, não mexe em contribuição de melhoria e não mexe em empréstimo compulsório, que aí nunca existiu. O Rodrigo colocou, você tem o tributo que é gênero, que se subdivide em 5 espécies, né? Imposto, taxa, a contribuição de melhoria, o empréstimo compulsório e as contribuições especiais. E aí, dentro das contribuições especiais, você tem outra subdivisão, diversas, que é onde se enquadram essas contribuições sociais que estão sendo reformadas agora, que é o PIS e COFINS.
Aí, no começo, a gente falou que está aprovando a reforma tributária, só que falta operacionalizar, regulamentar o negócio. Como que tá isso daí? A tramitação da reforma ela começou no ano passado, né? Assim, a tramitação efetiva, né? Ela chegou, a proposta de emenda à Constituição 45 chegou na Câmara dos Deputados para votação no plenário da Câmara no dia 6 de julho de 2023. Foi aprovado na madrugada do dia 7, né? Em 2 turnos, no dia 7 de julho de 2023. Mas todo mundo leu tudo, né? Todo mundo leu tudo. O texto chegou Viraram à noite. 7 da noite, começou a votação 7h30. Um texto de 29 páginas. Pô, e o pessoal não embargou esse negócio? Não fez alguma coisa aí pra... É como você falou no começo, Existe- esquerda e direita... Quando estava o em governo, consenso. quando o governo manda Mas uma tem- proposta é de que emenda tem que ter constitucional quórum, pro não tem? plenário, Tem. E teve? quando o governo Teve, manda obviamente. pro plenário, ele já manda sabendo que a maioria vai votar, né, que vai ter aprovação. Dificilmente o governo manda sabendo que vai ser derrotado, né? Então já sabia que havia ali um arranjo político, porque todos entendiam que era bom para o país, e eu acho que é melhor do que o que está hoje. Então foi desse jeito. Formalmente Inclusive- está tudo certo. Inclusive, Formalmente muito foi tudo rápido, cumprido viu? direitinho. No dia 7 de julho foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, no meio do recesso, foi para o Senado. No Senado tiveram 800 emendas, dessas 800, mais de 200 foram acatadas ao texto. Foi aprovado no Senado no final de outubro, salvo engano, foi início de novembro. Voltou para a Câmara e no dia 20 de dezembro foi promulgado. Beleza. Então nós tivemos alteração na Constituição. Essa alteração já está incorporada ao ordenamento jurídico tributário brasileiro, já faz parte da nossa Constituição Federal, dobrou praticamente o tamanho do capítulo tributário da Constituição. Até no dia que eu participei da audiência da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o professor Ives Gandra Martins também participou. E ele falou um negócio que eu fiquei assim, meia hora pensando, que era o seguinte, ele disse, olha, a gente está dobrando o tamanho do capítulo tributário da Constituição e acreditando que o dobro vai ser mais simples do que esse pedaço menor. Então, foi muita esperança nisso. Só que, como a gente mencionou no início, a Constituição ela não cria tributo, ela redistribuiu as competências e determinou quais tributos os entes podem cobrar. Aí agora necessita de uma regulamentação infraconstitucional. Esse texto da regulamentação, pelo menos o primeiro deles, ainda falta pelo menos mais um, chegou no dia 25 de abril ao Congresso. No dia do profissional da contabilidade chegou lá o texto no Congresso Nacional, que é oriundo de um trabalho que foi formatado por 19 grupos, que foi liderado pela administração tributária através do Ministério da Fazenda, 19 grupos formados por técnicos da administração tributária, gente muito boa participou desse grupo, diga-se de passagem, eram quase 300 profissionais participando, mas que faltou bastante a participação da sociedade civil, né? Então nós não tivemos praticamente ninguém participando dessas discussões. Vez por outra alguém diz que participou, mas não tem nenhum relato dessa participação que seja de fato contundente, que foi incorporado ao texto que foi regulamentado, que é esse texto. O IBS, eu acho que foi no artigo 156A. 156A, o E IBS, a CBS, no artigo 195, inciso 5. 5, perfeito. Salvo se eu não tiver... É exatamente equivocado. isso. É, Exatamente isso. se eu tiver equivocado. E aí essa regulamentação que chegou, ela junto com a exposição de motivos, tem Por que que tu 356 fez esse páginas. adendo aí do 150 e do É 150? porque são os artigos da Constituição onde estão previstos esses dois novos tributos, a CBS e o IBS. Tá. O IBS no artigo 156A da Constituição, que é novo, Uhum. e no artigo 195 foi incluído um inciso, é o inciso 5, possibilitando a União instituir o CBS, que é a outra perna do IVA duo, né? E o CBS imposto seletivo IBS. lá no artigo 153. Isso. Então, são 3 esses novos tributos. E essa regulamentação chegou, 356 páginas, 499 artigos, 26 anexos. Então, muita coisa para ser regulamentada, né? Muitas coisas. E Que- quem participa da regulamentação é União, Estados e Municípios? A regulamentação é no Congresso Nacional, então todos os representantes estão lá, né? Então foram criados agora na Câmara 2 grupos de trabalho, inclusive nós temos 3 deputados cearenses participando. Não vamos lembrar quem são os 3, eu sei que o Luiz Gastão é um deles. Mauro né? Filho, Mauro Filho, Gastão certamente. e... Meu Deus. Esqueci o E outro. tem o... mas por isso que, não, que a gente vai Mas, deixar alguém de fora, mas Desculpe, são deputado. 3. Na verdade, eu achei que eram só 2. São Mas três. hoje eu fui corrigido que são 3, né? É porque no grupo que ficou com a regulamentação de IBS e CBS, regulamentação geral, são só 2.
que é o grupo principal, digamos assim. O restante são as demais operações, né? Então, essa regulamentação, ela traz muita discussão ainda pela frente. Hoje mesmo eu estava participando de uma reunião de um grupo de estudos, 7h pouco da manhã, esse grupo estava reunido para discutir, e nós estávamos discutindo exatamente a questão das profissões regulamentadas, né? Porque lá menciona no artigo 116 do projeto algumas restrições para que a atividade intelectual ela tenha direito à redução da alíquota padrão. Então, por exemplo, para a advocacia eu nem vejo tanto impacto, mas para a contabilidade tem, porque lá ele menciona, por exemplo, que a sociedade, todos os sócios têm que ter registro no conselho profissional da atividade principal da sociedade. Então, no caso de uma sociedade de advogados, todos obrigatoriamente precisam ser advogados. Mas numa sociedade de escritório de contabilidade, eu posso ter um sócio advogado, eu posso ter um sócio economista, basta que ele esteja regular na sua atividade profissional. Então, aí já se configuraria uma restrição à redução de alíquotas para as profissões regulamentadas. Então, a gente já está discutindo esses detalhes. Né? Só 2 adendos. Primeiro, falando da simplificação, ele falou do imposto seletivo e eu lembrei. Essa reforma sobre o consumo, ela extingue 5 tributos, né? A gente já 4. falou. Que o IPI vai ter... COFINS. IPI não- Pois é. é, fica total- É isso que eu ia falar, né? Foi todo mundo fala, vai extinguir PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. E o que é que vai ficar? CBS, IBS, o imposto seletivo, o IPI se extingue, mas não se extingue para a Zona Franca, continua na Zona Franca de Manaus. A Zona Franca continua isenta. Um benefício. Continua diferenciado. benefício, e o IPI continua valendo para lá. E a gente tem ainda a contribuição dos estados, que foi colocado como um jabuti nessa reforma. Os estados podendo criar uma contribuição. Que é um completo absurdo. Né? Que dos 26 estados, 17 podem criar. Por quê? Porque 17 Porque só não todos. poderia, porque essas contribuições, elas vieram, né, na reforma para substituir os chamados fundos que alguns estados têm. Né? Aqui no Ceará a gente tem alguns fundos, né, como por exemplo o FECOP, Fundo de Combate à Pobreza, Fundo de Estímulo a não sei o quê, Fundo de não sei o quê. Então, dos 26 estados do Distrito Federal, 17 tinha esse tipo de fundo e foi negociado isso. Olha, além do ICMS, né, eu já não vou ter autonomia, vou perder também a arrecadação dos fundos. Então, deixa a gente criar aqui uma contribuição para substituir esses fundos e esses estados vão ter essa competência para criar essas contribuições. Então, eu estou falando da extinção de 5, na verdade, extinção de 4, porque o IPI continua, para a criação de 4. Então, assim, Com a manutenção do IPI, né? Com a manutenção do IPI. Estou considerando que o IPI não vai ser extinto. Então, assim, em número de tributo, em quantidade... 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia. E em relação à questão da regulamentação, você tem 3 eixos aí para tratar na regulamentação. Esse a qual o Felipe se referiu é exatamente a regulamentação do CBS e do IBS, que é a lei que já está aí, complementar, com 500 artigos, tudo certo. Outros 2 eixos que precisam ser regulados na reforma, a questão do contencioso administrativo tributário. É que vocês 3 trabalham com contencioso, né? Mas aqui é contencioso administrativo, né? Quando o contribuinte ele é autuado por algum ente fiscal e ele apresenta a sua defesa. E essa defesa ela tramita num órgão chamado contencioso administrativo, numa estrutura chamada contencioso administrativo. E também a questão da lei para regular os fundos de compensação regionais dos estados que vão ser criados pelo fato da extinção dos incentivos fiscais. Vai ser criado esse fundo para compensar tanto os estados que vão perder com os incentivos fiscais, quanto os estados que vão perder com a regra da tributação do destino. Sim. Então, essa aí já está pronta, mas ainda faltam mais 2 leis. Essa dos fundos de compensação, inclusive, vai ser lei ordinária. Mas a do contencioso, lei complementar, se eu não estiver enganado. Então, já tem uma pronta e tem mais 2 no forno. Eu, inclusive, li há alguns dias uma matéria que diz que o texto, inclusive, já está pronto. Mas faz tempo que ele está pronto. Passando, isso foi faz bastante tempo. Na verdade, essa regulamentação... Passando por um ajuste final e agora... Boa parte pronta. Nesse segundo ponto aí que o Teixeira colocou, qual é o motivo de muita preocupação, né? A reforma tributária, de fato, ela traz essa preocupação de que tem que haver mudanças no processo administrativo fiscal, isso está na Constituição, mas por que que isso precisa ser melhor debatido? Porque quando a gente pensa no IBS, na CBS, que a gente tanto já falou aqui,
a gente tem que eles são como se fossem irmãos gêmeos univitelíneos. Eles vão ter o mesmo fato gerador, base de cálculo, regras de creditamento, regimes específicos, então eles vão ser basicamente idênticos. Aquele arranjo que eu mencionei no início, a Só muda a diferença destinação da receita, exatamente. E Um vai pequenos pra União. pontos ali, alguns detalhezinhos muito pequenos. Isso. Então, assim, quando a gente tem esses dois tributos idênticos, há uma preocupação de como é que haveria os conflitos existentes a partir de cada tributo. Exemplifico. Se para a CBS for mantida, por exemplo, a fiscalização pela Receita Federal e no IBS tiver lá um órgão específico do Comitê Gestor do IBS, esses fiscais, eles podem ter... Podem não, certamente eles terão Certamente. interpretações diferentes e a Receita vai entender por autuar certa infração no entendimento dela cometido e o Comitê do IBS não. Quando a gente vai avançando, Por que não unifica? Não fica todos... essa é a preocupação que tem que Nós ter. não sabemos ainda o que vai acontecer em relação a Mas isso. por que seria diferente? A gente poderia voltar para aquela questão do Pacto Federativo, É né? porque hoje já existe uma estrutura de contencioso nos estados, municípios e União, né? Cada um tem, Tem os a seus sua. contenciosos. Cada um. Ah, é porque um é municipal, o outro é estadual. Mas por que seria diferente? Porque a gente pode interpretar a gente pode interpretar a mesma legislação de formas muito diferentes. Isso. Isso E acontece com muita frequência, inclusive. né? Sim. E as decisões, Ora, mas se nem o CAF se consequentemente... entende com a Receita dá uma solução de consulta, o CAF vai e tem outro entendimento acerca de um tema, tudo bem que são órgãos vinculados e Diferente. independentes, mas Sim. os dois vinculados ao Ministério da Fazenda. E Sim, não se entendem, quanto mais um órgão aqui no Estado e o outro na União. perfeito. Mas até para fechar o Brasil. raciocínio, então a gente vai ter interpretações divergentes já do início, autuações diferentes, decisões diferentes no âmbito dos contenciosos administrativos, isso se a gente manter uma estrutura, de certo modo, parecida com a que temos hoje, né? E quando a gente pensar no judiciário, esses processos eles também vão caminhar em searas diferentes. Porque quando a gente está tratando da CBS, nível federal, isso tramita na Justiça Federal. E quando a gente pensar no IBS, essas discussões tramitarão na Justiça Estadual, que não se comunicam nas primeiras instâncias. Então aqui a gente pode ter novas rupturas nesses tributos, recursos, Tribunal de Justiça de um lado, Tribunal Regional Federal de outro lado. Mais uma vez, rompendo a igualdade entre esses dois tributos que nasceram para ser iguais, para que esses conflitos, aí sim, entre TJs e TRFs, enfim, pudessem ser equalizados e olhe lá apenas no âmbito dos tribunais superiores. Então, assim, eu acho que o processo administrativo, e aí, consequentemente, o judicial ele tem que ser pensado com muito cuidado no âmbito dessa reforma tributária, porque senão a ideia é criar dois tributos idênticos, mas que amanhã eles já podem estar sendo completamente diferentes. Devido à mesma preocupação. Se nós pararmos para pensar no Simples Nacional, nós temos diversas interpretações diferentes da mesma aplicação no âmbito da Receita Federal e o município entende de uma coisa, a Receita entende de outra, então todo mundo fiscalizando o mesmo tributo, em tese, né? Não é um tributo simples, é um regime, mas o pagamento é único. Então tem interpretações muito diferentes. Eu não tinha nem É isso pensado que a gente vai ter que tanto ver nesse aspecto, se, viu, Rodrigo? se, por exemplo, a questão da fiscalização vai ser hoje como é pro Simples, né? Uma competência concorrente, digamos assim. Né? Se todo mundo vai poder fiscalizar e se vão se manter os contenciosos atuais dos estados e municípios e de repente o CARF vira realmente uma esfera de recurso, final de recurso, não sei, né? Tem Não que sei. ser desenhado. Vamos esperar o que vem aí e como está sendo pensado pelas pessoas que estão à frente lá em Brasília. Mas que vai ter uma reformulação muito significativa do contencioso administrativo, isso aí não tenha dúvida. Não há dúvidas. Não há dúvidas. Guerra, pode até falar da manutenção do Simples Nacional, né? Como é que vai ficar, como é que são as possibilidades, aí também é um tema importante. Perfeito. Uma das promessas, né, e algo que vem sendo assim fortemente veiculado é que não tem mudança no Simples. Então, as pequenas e médias empresas que optam pelo Simples Nacional, a forma como elas pagam tributo permanece inalterado. E, de fato, se nós pegarmos a proposta de lei complementar e lá já tem os anexos do Simples Nacional para 2028, 29, 33, lá já tem os anexos todos. Se você fizer cálculo, você vê que o valor do tributo não muda, né? Só que, qual é que é a questão? Não muda se eu olhar para a empresa do Simples de forma isolada. Isso. Se eu olhar somente para ela e dizer, olha, hoje eu pago R$1.000 e vou continuar pagando R$1.000. O problema é que está sendo impactado o ambiente de negócios em que a empresa do Simples está inserida. Então imagina que você tem uma empresa, André, que não é do Simples, só que o teu fornecedor é do Simples.
e tu tem um concorrente desse teu fornecedor que não é do Simples. Se tu comprar do concorrente, tu vai ter um crédito maior. Se tu comprar da empresa do Simples, tu vai ter um crédito menor. Qual vai ser teu estímulo de comprar da empresa do Simples? E aí os Simples vão todos querer virar Vão querer... limitados. sei lá. Esse ponto é importante, só Isso para vai ter que explicar. virar um ponto para planejamento tributário também. Vai ser Porque mais um ponto para se analisar. Existe quem defenda, viu, Rodrigo? Só para complementar. Existe quem defenda que esse é um ponto positivo. Porque há quem defenda o seguinte, não, mas se esse aqui tá pagando, o crédito dele é menor, significa que o seu desembolso no primeiro momento é menor. Então, para o teu fluxo de caixa, talvez isso seja bom. Tá, mas eu tô olhando de forma muito imediatista. Eu vou ter que pagar esse tributo no final do mês. Então, Em relação ao ICMS, a gente já tem essa vedação da transferência do crédito em relação ao que foi efetivamente recolhido. O problema verdade. aí é PIS/COFINS e PIS/COFINS. IPI. É. Né? PIS/COFINS principalmente, né? Principalmente, que a alíquota é maior. Não sei se ficou claro, André, o porquê de que seria desestimulante comprar do Simples Nacional, né? Porque normalmente as alíquotas do Simples, elas são menores. Então, o Guerra, ao comprar de ti, ele se creditaria aquilo que a gente vinha conversando sobre a alíquota baixinha do Simples Nacional. Já se ele comprar do Rodrigo, que está fora do Simples, aí ele se creditaria lá do IVA de 26,5%, como a gente estava supondo. O ponto só que a reforma justamente tentou minimizar isso foi que ela permitiu aí para o Simples Nacional Tá. esse sistema híbrido, que ela permaneceria no Simples, apurando ali com certas facilidades de obrigações acessórias, mas quanto ao IBS, a CBS teria essa oportunidade de apurar fora do Simples se valendo da não cumulatividade. Então, mas um aí planejamento é muito doloroso, né? Porque a alíquota de 27%, né? Pois é. Tem que planejar É um bem. planejamento que tem que ser analisar Porque realmente pro colocado Simples na sobe ponta do muito, né? lápis. De uma vez. Sobe demais. Sobe. O Simples começa tem 6%, faixa de né? 4%. Tem Sobe demais. Mas sobre faturamento, os 27 é sobre o lucro, Não, é sobre a venda, né? Em tese, se ele puder É entrar sobre no regime da diferença. CBS e da IBS com a não cumulatividade ampla, ele vai poder tomar crédito relativo a CBS e IBS. Porque hoje, por exemplo, o Simples no ICMS não tem conta gráfica. Ele nem Sobre toma o crédito no É porque Simples. só 4%, são Ele não- 4, ele não 6%, toma né? crédito. Sobre Começa faturamento com do 4, vai para 6, vai para 8, Não, pode chegar tem até... a- O piso é 11, não? Não, O teto. Não, é porque pode ser é porque o Simples tem várias faixas. Vários anexos e Que vários vai faixas. aumentando por faturamento, né? Isso, exatamente. Aí, pessoal, pra gente se encaminhar aqui pro final, Passou rápido demais. eu queria que 96, viu? cada um desse aí, não é o final, caminhando pro final, que cada um de vocês desse, tipo, cara, eu acho que essa reforma, ela é boa por isso, e essa reforma é insuficiente nesses pontos aqui. Um resumão rapidinho aí. Tá, vamos lá. Diferentes, né? Vocês vão pensando aí Vou nas começar respostas então. do outro. Vai sobrar a bola, problema para vocês. Mas assim, essa reforma ela é boa em que aspecto, né? É um exercício que, como eu sou um crítico de alguns pontos ali, é difícil até da gente levantar, mas ela é boa nesse sentido de busca de uniformidade nesses tributos, né? Hoje eles são tributos onde nós temos uma base de incidência muito fragmentada. Se você pensa em indústria é uma coisa, se você pensa em comércio é outra, se você pensa em serviço é outra. Então a gente tem aí pelo menos uma tentativa de uniformização dessa base. Então esse é um ponto já positivo. A expectativa de nós vermos de fato uma simplificação no cumprimento das obrigações acessórias também é um ponto esperançoso, né? Que traz ali uma luz para a gente, porque hoje o custo de conformidade, o custo oculto de conformidade tributária é muito alto. E muitos contribuintes não fazem a menor ideia disso. Então, é um ponto positivo também. O fato de nós buscarmos uma maior transparência no sistema tributário também vejo como positivo, né? As pessoas vão ter mais consciência de quanto de fato elas pagam de tributos, uma vez que o tributo será por fora do preço. Então, isso tende a ser positivo. Aquele cálculozinho que vem na nota fiscal não é muito... É muito estimado. Muito genérico. Muito genérico, é difícil. É difícil até para quem faz esse difícil cálculo. É difícil demais. É muito difícil. Porque como tem a questão dos créditos, os tributos não cumulativos, na hora da emissão da nota, Não dá para não saber. tenho como dizer exatamente qual foi a carga suportada na venda daquela mercadoria, porque eu só vou apurar isso Lá na frente. lá na frente, no mês seguinte. Vai depender do tributo até trimestralmente. Então, assim, eu não tem como. É difícil. Então, essa maior transparência é um ponto positivo também. Agora, de pontos negativos, né? São muitos também. Tá, mas... A falta de discussão mais técnica a respeito desse texto, porque o que é que acontece? Nós falamos um pouco sobre isso aqui. Já existia
digamos assim, um avançar da proposta já bem desenhado. Essas discussões que estão sendo feitas são muito pontuais. O pessoal já sabia, pelo menos no Congresso, exatamente o que é que iria aprovar, tanto que a gente conversou. Chegou 19 horas, 19h30 começou a votação. Então, nos bastidores já se tinha um entendimento do que estava sendo aprovado. Eu mencionei agora há pouco, nós tivemos uma discussão de reformulação que contou pouco com a sociedade civil, então esse é um ponto que acaba sendo muito criticado por todo mundo. Falta discussão técnica aprofundada. Muitos dos grandes tributaristas do país não participaram dessas discussões, né? Então, é um ponto negativo muito forte que pode se refletir no futuro em muitos problemas. Outro problema que eu vejo... O cronômetro não aguentou o podcast. Tem que parar de falar. Outro ponto negativo que eu vejo, esse já início de restrição à tomada de crédito, né? A gente já está vendo a mitigação da não cumulatividade plena. Então, a gente já está vendo sendo imposto ao contribuinte diversas restrições do direito a crédito. Então, já é um problema. O Simples Nacional, para mim, você diz 3 pontos positivos, para mim ser 3 negativos. O Simples Nacional, para mim, também é um problema. A gente precisaria pensar um modelo que não desidratasse o Simples, porque a sua conclusão ela foi muito rápida e é a conclusão mais óbvia. Mas não vai mais valer a pena ser do Simples. Vou para outro regime. Tá, mas e o custo de conformidade oculto? E as obrigações que eu vou ter que cumprir estando no outro regime? Como que serão? Então, isso normalmente não é mensurado. Então, para gerar esse equilíbrio, né, 3 pontos positivos, 3 pontos negativos. Eu vou falar só um de cada, tá? Tá. Já falou Já 3, esgotei, 3, né? 3, já esgotou. Para mim, sem dúvida, o ponto mais positivo é essa redução da competência tributária. Trazer para um comitê gestor a autonomia para regular e legislar acerca do IBS e retirar dos 26 estados do Distrito Federal e de mais 5 mil municípios essa possibilidade, para mim, disparado é o melhor ponto da reforma. Ah, mas você é um antifederalista, não sei o quê. Não tem nada a ver com isso. Eu estou olhando sobre o viés de um profissional da área tributária e dos contribuintes, que eu vejo qual é a dor, e você sabe o quanto é difícil a gente acompanhar as mudanças. Vai ficar mais fácil, inclusive, para você atuar nacionalmente como tributarista do que o que é hoje. E eu acho que isso reduz muito algo que é muito claro para todo mundo que atua na área tributária, Rodrigo, que é a vulnerabilidade do contribuinte. Tem um professor que escreve muito em tributário, escrevia, agora não está mais escrevendo tanto, que é o professor James Marins. Não sei se tu já leu. O segundo gosta muito dele. E ele trata exatamente dessa vulnerabilidade do contribuinte. Vulnerabilidade técnica, porque hoje não existe contribuinte nenhum no Brasil, nem pessoa física, que consiga viver sem o auxílio de um contador ou de um advogado. Não existe essa pessoa. Que bom que é assim, né? Eu não estou desejando o contrário, que fique bem claro, né? Isso nos beneficia. Nós existimos por causa dessa burocracia tributária. Também, né? E tem também uma vulnerabilidade que ele mencionou alguns fatos diversas vezes, que é a vulnerabilidade político-legislativa. Que é o fato de um projeto de lei chegar no Congresso 7 horas, encorpado, complexo, denso, como foi a PEC da reforma tributária, e começar a votação às 7h30 e ser aprovado em 2 dias, em 2 votações, em 2 turnos. Mas foi para as comissões de finanças? Foi para a comissão de CCJ? Passou. Né? Mas entenda, eu estou falando de uma aprovação em tempo recorde. E aqui no estado de Ceará a gente fez isso o tempo inteiro. O ICMS subiu a alíquota de 18 para 20 em questão de dias. Te ouviram? Perguntaram alguma coisa? Formalmente está tudo certo. Não vou discutir, está tudo certo. Né? A questão é de uma vulnerabilidade mesmo político-legislativa. Eu acho que com essa diminuição da competência tributária, isso também reduz. Então, eu vejo isso como um ponto muito positivo. Eu não vou nem dizer que isso é um ponto negativo, mas é um ponto que me causa bastante angústia. Também chamado ponto negativo. Né? Mais conhecido como advogado, como tributarista, como acadêmico, como nordestino, principalmente. Que é o fim dos incentivos fiscais. Pô, mas isso é bom, velho. Cuidado com o que você deseja, né? Cuidado com o que você deseja. Porque nós estávamos, inclusive, discutindo isso aqui antes de a gente começar a gravação. Ninguém põe empresa onde custa mais caro. Ninguém vai abrir uma empresa onde é mais caro abrir. Se as empresas que estão aqui hoje, e nós temos vários exemplos para dar incentivadas, inclusive muitas multinacionais
estão aqui é porque existe uma renúncia fiscal por parte do Estado que não vai mais poder ser concedida daqui a pouquíssimo tempo. Estou falando, 2033 já não tem mais ICMS, 27 não tem mais PIS e COFINS, né? Então, assim, como que vão ficar os estados, principalmente o norte, do sul e sudeste, vão ter uma perda na questão da regra da tributação no destino. Tudo bem, mas esse pessoal tem infraestrutura de qualidade, tem mercado consumidor próximo, tem portos, aeroportos, ferrovias, rodovias muito mais estruturadas do que nós e, consequentemente, uma rede de fornecedores 10 vezes mais estruturada. E nós aqui no Norte e Nordeste, e essas são diferenças históricas causadas pelo próprio Estado brasileiro, vale dizer, não é culpa do povo nordestino, não é culpa do nortista isso, né? É uma política de Estado centenária, né? Nós estamos numa posição fragilizada, que nós não temos nada disso. Nós não temos mercado consumidor, nós não temos uma infraestrutura na mesma qualidade deles, nós não temos uma rede de fornecedores de tecnologia embarcada na mesma qualidade de quem está no Sul e Sudeste. E de repente eu digo, ó, é o seguinte, aquela renúncia fiscal que eu fazia para você vir para cá, eu vi uma vez o Ciro Gomes falando, que quando ele criou, ele foi um dos que idealizou a política de incentivo fiscal do Ceará, o FDI Provin, né, com o PCDM. E ele dizia que recebia muitas críticas porque algumas dessas indústrias maiores que vieram com 99% de FDI, de diferimento. 99% de desconto no ICMS, imagina, quase 100% de abdicação. Aí ele falava, como é que você concede 99% de diferimento, né, de ICMS, o cara vai pagar só 1%, meu amigo. Se ele não tivesse aqui, ele não ia pagar era nada. Aqui ele está pagando 1% e está gerando renda, emprego, tecnologia, fomenta toda uma atividade produtiva ao redor da indústria. A indústria não vive sozinha, ela precisa de fornecedor, né? Então, é esse viés. E depois que acabar isso, como que vai ser a regra do Fundo de Compensação Regional, que foi pensado para compensar esses estados que não vão mais poder incentivar, né? Isso é uma incógnita para todos, mas é algo que me causa muita aflição. Porque, de fato, existe essa possibilidade, ninguém pode negar, de haver uma fuga, realmente, de empresas aqui do Norte e Nordeste para estados que estão mais bem estruturados. Ora, imagina, pega o exemplo da Grendene. A Grendene, com sede lá em Sobral, compra boa parte da matéria-prima da Bahia e do Rio Grande do Sul. O que diabo é que ela quer aqui no Ceará se não for incentivo fiscal, se for renúncia fiscal? Imagina, gasta um absurdo com frete para trazer essa matéria-prima para cá. Mas é justamente por isso. O que ela vende aqui no Ceará não corresponde a 5% do que ela produz. Então, o que ela está fazendo aqui? Aí, de repente, eu digo, ó, vai acabar. Como é que os estados vão poder, de fato, compensar essas empresas para que continue valendo a pena eles ficarem Mas não aqui? vale a pena. É justamente por isso. Se o fundo de compensação, se a lei ordinária que vai regular esse fundo permitir der instrumentos ao Estado para fomentar a empresa de outras formas, com financiamentos, a gente até cogitou aqui, pagamento de folha de salário, coisas do tipo, eu acho que pode ser algo a ser analisado pelo empreendedor, né? Mas eu repito, ninguém mantém empresa onde custa mais caro. E nem deveria. Nem deveria, é uma regra. A empresa trabalha pelo lucro, e o pela tributo maximização deveria ser dele. isonômico. Mas assim, Mas eu entendo isso é uma que, visão que essa visão econômica muito, digamos assim, onde a gente tivesse uma baliza de equilíbrio entre a diversidade regional. Porque você imagina, né, quando a gente está falando isso, a gente não está falando para defender o incentivo, a gente está falando para defender vários empregos que são gerados por essa empresa e que promover um desenvolvimento naquela região, né? Olha, eu fui dar uma aula uma vez, o Felipe sabe disso, numa cidade chamada Cacoal. Meus amigos, essa cidade fica no interior. Um abraço pro pessoal de Rondônia. Fica no interior do estado de Rondônia. Não tem noção, cara. Foram quantos voos? O cara aqui, acho que uns 3. Fortaleza, Cuiabá, depois, sei lá, uns 3. Rapaz, um cara que abre uma empresa, né? Como eu tinha alguns clientes aqui no interior do Ceará, Acopiara, Jaguaribe. Meu amigo, o cara tem que ser muito empreendedor. Cacoal lá em Rondônia, cara, tu olha, não tem nada. Não tem nada. Então, assim, se não for, nem com incentivo pessoal vai. Nem o Estado abrindo mão do ICMS. Muitas vezes o município concede o terreno. Às vezes o município constrói o galpão para a empresa ir, cara. E o pessoal não quer ir. Imagina, por que eu sou industrial de São Paulo? Moro ali em São Paulo, moro em Jundiaí.
moro ali no Vale do Paraíba, Taubaté, São José dos Campos. Por que eu vou querer sair dali, que é um lugar maravilhoso? Estou a 3 horas do Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba. Estou a 1h30 da cidade de São Paulo. Estou entre Rio e São Paulo. Meu mercado consumidor Meu é lá. mercado consumidor é lá, eixo sul e sudeste. Por que diabo que eu vou querer vir para o Nordeste? Ah, não, porque eu gosto de praia. Ah, você vem passar as férias aqui. O cara não vem empreender aqui. E a isonomia, ela também, ela é, talvez, na sua essência, tratar diferentes os diferentes, né? Sim, Sim. E Tratar diferentes repito, os são diferentes. diferenças históricas e o Estado brasileiro fomentou a existência e o aumento dessas diferenças. Então, tem que haver uma compensação para os estados do norte. Eu não estou falando isso pelo fato de eu ser nordestino. É uma questão de justiça mesmo. Porque o Brasil só vai existir do meio para baixo, né? E daqui norte e nordeste. Rodrigão? Opa, eu acho que a gente chegou talvez num desenho do que seria o ponto mais positivo, que eu acho que giraria em torno da simplificação, se de fato ela vier, e quando vier, né, porque esse momento de transição eu acho que vai ser muito nebuloso ainda para a gente entender tudo, para a gente conviver com esses dois regimes simultaneamente, como o Teixeira falou, talvez seja um momento de ouro aqui, né, para nós tributaristas, mas de pontos negativos, talvez que eu consiga destacar, e aí para também tentar fugir do que já foi muito bem falado, seria a grande quantidade de regimes especiais e diferenciados, certo? O que eu quero dizer com isso? Num primeiro plano, a reforma justamente ela foi pensada lá, vamos retomar aqui rapidinho. O IVA, o único imposto, iria incidir com a única alíquota para todo mundo. Com o avançar da reforma, a gente teve a segregação, IBS, CBS, mas mais do que isso, cada entidade, cada classe, e aqui eu me incluo, né, o setor de serviço intelectual, como a advocacia, conseguiu também incluir uma exceção, mas diversos segmentos eles foram tendo regimes diferenciados. E isso vai gerar uma distorção nessa simplificação, porque não vai ser mais só duas alíquotas, né? Na verdade, a CBS vai ter a sua alíquota, mas para alguns produtos de saúde, um pode ter isenção de 100%, outro pode ter uma redução de X%. Então, a gente vai voltar com algumas dificuldades em relação a isso. E enquanto eu favoreço um setor, por outro lado, eu estou onerando o outro. Quanto mais exceções, maior vai ser a alíquota modal. Modal, exatamente. Então, eu vejo como esse um grande ponto desfavorável. E um segundo, que na verdade é mais um ponto assim, de atenção, acabamos não tendo tempo de conversar sobre ele, mas vale até um episódio só sobre, que é o imposto seletivo, né? Então, o imposto seletivo, que se popularizou aí com o nome de Sintax, né? Em analogia ao norte-americano Imposto sobre o Pecado, como chamava, ele vai incidir sobre bens nocivos ao meio ambiente ou à saúde. E aí a gente volta com alguns questionamentos, né? Até que ponto, e aí é uma problemática talvez muito além do jurídico, a gente vai delegar para os nossos representantes nos dizer o que é um bem nocivo à saúde. Né? Já dentre os projetos citado bebidas açucaradas. Então a gente tem, digamos, muito provavelmente uma Coca-Cola normal pode ter essa tributação mais onerada. Mas se a gente pensar também que normalmente a Coca-Cola é quem está nos almoços de família e tal, mesmo de pessoas de baixa renda, a gente tem um princípio tributário que foi posto, que é essa observância ao meio ambiente, mas por outro lado talvez a gente tenha também a justiça tributária sendo violada nesse aspecto. Só para citar mais um exemplo, a gente tem os veículos, né? Então, a gente quer dizer então que o meu Calhambeque antigo ou o meu Golzinho vai poder ter uma tributação mais alta do que um carro elétrico. Que polui menos, vai ser incentivado. Isso. Já é para normalmente cadê o princípio da capacidade contributiva? Exatamente. Né? Porque quem compra o carro elétrico, em tese, tem mais dinheiro. Né? Então, é complexo. Então, é uma preocupação realmente que eu coloco aqui para fechar. É por isso que a gente diz que a gente citou aqui alguns pontos controversos, mas imagina quantos outros não vão surgir durante a prática e quantas oportunidades os profissionais da área tributária, sejam eles advogados, contadores, administradores, enfim, vão ter diante desse novo cenário. Agora, o que é certo é que só vai poder aproveitar isso quem estiver estudando. Quem estiver assistindo o podcast do André, né, pode saber. Quem estiver realmente ligado, plugado. Né? O Felipe costuma dizer que agora a corrida começou do zero. Sim, né? sim. Eu não vou dizer que foi do zero, porque quem tem uma bagagem, né, já memória ajuda muscular, muito. né? Já ajuda muito. Mas, de fato, é uma oportunidade aí para quem está iniciando agora na vida tributária, né? Começando a advogar, começando a atuar como contador na área fiscal, como consultor, realmente conseguir emplacar aí uma carreira, porque
tem muita oportunidade pela frente. Perfeito. Pessoal, obrigado pelo tempo, obrigado por terem vindo. Difícil conciliar 3 agendas ao mesmo tempo, mas a gente conseguiu. Agradeço mesmo aí a presença de cada um. Pessoal, é isso. Esse episódio vai ficando por aqui. Quem gostou, comenta e façam aquelas coisinhas de sempre. Curte, comenta, compartilha. Vocês já sabem fazer. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Semana que vem tem mais.